Bem-vindos ao podcast Vida na Vida. Vida na Vida. Esse tempo que a gente vai ter aqui de mesa, de comunhão, de muito aprendizado, de muitas coisas que vocês vão curtir e compartilhar com a gente durante essa jornada de programa. E hoje a gente tem aqui dois convidados muito importantes. Muito importante. Né, que a gente admira demais, que a gente ouve demais. Na verdade, minha esposa, Edilane, ela ouve o tempo inteiro. Na verdade, nós dois ouvimos os dois. Verdade. Né, muita coisa. Fala os dois pra poder não ter ciúme. Exatamente, mas elas dois não é nem pra ter ciúme não, porque um eu tenho mais tempo de convívio, o outro eu ouço só pelo podcast ou pelo Spotify. Então, eu queria muito, né, trazer para vocês aqui quem está com a gente hoje. Um deles, né, apóstolo, ele serve lá no Ministério Sonhos de Deus, na cidade de Taubaté, em São Paulo. Ele trabalha com muitas outras coisas e também com lideranças, né, trazendo muita saúde para essa área de liderança. E o outro, né, que está aqui com a gente, não menos importante, mas também trabalha tanto tempo em uma visão tão integrada da Nova Vida, e para a gente é uma honra tê-los aqui nesse dia, nesse episódio, que é o Bispo André Rangel, apóstolo Cristiano Miranda está aqui com a gente hoje. Bem-vindos. Que prazer, a gente está muito feliz com essa iniciativa e eu estou super feliz com a presença do apóstolo Cristiano. A gente tem se conhecido há pouco tempo. A gente já se conhece há algum tempo, né, Cris? Mas a gente está um pouco mais próximo e tem sido um prazer imenso caminhar um pouquinho mais perto. Que bom que você veio. Eu também estou muito feliz de estar aqui, me sentindo em casa já. O André é um querido e a gente realmente tem estado mais próximo. Tive uma experiência muito especial aqui, né, com a Conferência dos Homens. E desde esse dia a gente tem tentado ajeitar essa agenda e acabamos conseguindo conciliar esse final de semana nesse período tão especial, nesse podcast incrível. Que bom que você está aqui. Falando, já que você tocou no assunto que você teve aqui no nosso Congresso de Homens, né, foi a sua primeira vez aqui com a gente e foi algo muito impactante para muita gente, né, não só para os homens que estiveram aqui, mas eu tenho certeza porque isso foi disseminado, né, entre os homens e as famílias, e todo mundo foi falando durante um bom tempo. Esme-que. Né? Eu cheguei em casa já contando para ele como estava o congresso, o clima de entrega ali, de adoração, e tão impactante aquela palavra que você trouxe. E a gente quer falar um pouco disso, né, sobre esse assunto mesmo de paternidade, que isso sonda aí seu coração. E a gente quer deixar isso fluir à vontade. O apóstolo, antes da gente começar, de fato, na paternidade, eu queria só perguntar, cadê a Leila, hein? Mandar um beijo pra Leila, que não tá com a gente aqui hoje, mas em breve, quem sabe, ela tá aqui com a gente. Beijo, Leila. Eu tenho acompanhado muito, né, as suas pregações na internet, e eu tenho ficado muito feliz, né, com o que Deus tem usado a sua vida para as pessoas, para homens, para mulheres, mas principalmente para homens, assim. Queria saber um pouquinho de você, a sua história. Quem é o apóstolo Cristiano? Quem é o Cristiano? Né? Falar um pouquinho de você, sua vida pessoal. Bom, eu acho que um pouco da minha história hoje culminar em falar tanto desse aspecto de paternidade e para homens tem a ver com o contexto que eu fui formado, né? Meu pai e minha mãe creio que conseguiram edificar um lar onde eu nunca vi uma discussão dentro de casa. Né, meus pais eram católicos, mas assim, a gente tinha um ambiente de muita harmonia, muita paz, muito amor dentro de casa e muitos princípios. Eu costumo dizer, principalmente no aspecto da paternidade, que o ponto mais forte na vida de um homem para um filho é a coerência. Né, se um homem é incoerente, ele pode ser o título que for dentro de um contexto cristão. Pode ser um pastor, um apóstolo, um bispo, pode ser o papa, que não são as posições hierárquicas que fazem com que seus filhos te sigam, mas a coerência da tua fé. Então, assim, meu pai, independente de não ter uma consciência das escrituras tão grande, ele era muito coerente. Então, eu não via meu pai falar palavrão dentro de casa, nunca vi meu pai tratar mal minha mãe, né? Meu pai sempre foi um cara, ao mesmo tempo que amoroso, ele nos corrigia. Então ele construiu um ambiente muito, muito saudável para a formação minha e dos meus irmãos. E quando eles começaram a ter uma experiência com Deus na vida deles, que foi através da Donep, eu não sei se vocês conhecem,
ele me convidou para ir e eu tive junto com eles. Só para vocês terem uma ideia, eu fui batizado junto com meus pais no mesmo dia. Toda a minha família foi batizada no mesmo dia por aquele que hoje é meu sogro, o apóstolo L. Inclusive, quando eu fui batizado, a minha esposa foi batizada junto comigo, só que nós nem namorávamos. E foi todo mundo batizado na piscina da minha casa. E daí meus pais, pouco tempo depois, eles vieram ao ministério também. Então meus pais, eu falo eram porque minha mãe faleceu, mas meu pai segue, meu pai é um pastor hoje, eles foram pastores de casais por muitos anos, né? E eu, desde que eu me casei com a Leila, eu já estava no ministério. Então assim, a nossa vida, ela foi muito, a minha formação, eu entendo que todo pai é formado sendo filho, né? Você se prepara para ser pai sendo filho. Então, como a minha experiência de formação foi muito saudável, tanto dos meus pais dentro de casa, depois da minha paternidade espiritual, assim, o ambiente onde eu fui construído, que eu não tenho marcas na minha história. Então, eu acho que isso me dá uma visão muito mais limpa, porque hoje o que eu percebo, André, não sei se você vê isso, quando você vai falar de paternidade para alguém que vem cheio de feridas, é muito mais difícil para a pessoa entender, e eu compreendo. Existem resistências. Muitas barreiras, resistências, né? Então eu acho que o contexto, assim, mais resumidamente é esse. Mas eu sei que mulheres às vezes têm curiosidades de outros assuntos. Se você quiser entrar mais a fundo em algum ponto, você fica à vontade. Eu estou tentando passar um breve resumo, daí de repente, se você quiser entrar em qualquer área... Assim... Então, sua história foi sempre ali no mesmo lugar? Você sempre morou em São Paulo? Não, nós... Boa. Eu me lembro desde muito cedo, meu pai era engenheiro civil também, como eu sou engenheiro de formação. E meu pai, ele se tornou sócio de uma construtora em São Paulo. Daí nós nos mudamos para São Paulo, eu bastante novo, e depois ele vendeu a parte dele da construtora e montou uma empresa, uma construtora em Taubaté. Daí voltamos para Taubaté, eu já tinha meus 10 anos de idade, passei minha infância em São Paulo. Quando você fala voltamos, é porque você nasceu lá? Nasci em Taubaté. Legal. Daí fomos para São Paulo, voltamos para Taubaté. Daí com 17 anos eu prestei vestibular para engenharia e me mudei para Campinas. Eu entrei com 17 anos na faculdade. E daí me mudei para Campinas e fiquei lá em Campinas por 7 anos, praticamente longe de Taubaté, né, fazendo faculdade lá. Minha conversão foi no último ano de faculdade de engenharia em Campinas. Né, eu frequentava uma igreja lá que chama Igreja do Nazareno Central. Né, foi lá que eu tive as minhas experiências de conversão. Eu acho que eu fui no apelo aceitar Jesus umas 10 vezes. Porque eu não entendia muito bem, eu vim de uma doutrina católica. Então, quem quer aceitar Jesus? Eu levantava a mão e ia lá na frente. Daí chegava outro, quem quer? Eu quero de novo. até alguém que um dia... Vou rejeitar. Ainda olhava assim, gente, vocês não querem Jesus? Eu quero. Até um dia que alguém chegou pra mim e cara, você já aceitou uma vez, tá valendo. Mas foi algo muito fulminante, assim, pra mim. Porque foi muito radical. Eu, para chegar na Igreja do Nazareno, passava por um barzinho que era o lugar que a gente fazia o esquenta para sair para as baladas, lá que chamava Bar do Furlan, em Campinas. E é um lugar onde todos os anos da faculdade eu frequentava. E de repente, eu passava por aquele mesmo lugar com a Bíblia embaixo do braço para ir para a igreja. Os caras falavam, não vai mais beber, virou crente. E então, assim, foi uma decisão que gerou um impacto para mim, que eu tive... uma mudança muito... Foi para outro universo. Para outro universo. Eu perdi amigos, eu perdi relacionamentos. Então foi muita convicção que eu tive que ter daquilo que eu queria. Então foi muito radical mesmo. Assim. Um ano depois... Não, foram 2 anos depois eu voltei para Taubaté. E quando eu cheguei na igreja em Taubaté, eu já estava liderando jovens, eu já estava um ano depois sendo ordenado ao ministério. Foi muito fluente ali, né? Na verdade, você tomou uma decisão quando ainda era bem novo, né? Porque 17 anos ainda tá com muita coisa ali de influência para você tomar a decisão e passar pelo bar direto para a igreja. 17 anos foi quando eu fui para Campinas. A minha conversão foi no último ano de faculdade, 21. Sim, mas mesmo assim ainda é jovem. Jovem. A gente lida com jovens hoje que sofrem bastante por conta disso, de ter que largar amigos e para poder viver. Mas eu acho que tem muitas pessoas que eles vêm à igreja sem uma experiência. Eu tive uma experiência muito forte. Se vocês quiserem achar interessante, em algum momento a gente posso falar da minha conversão, mas eu tive uma experiência forte pessoal. E essa experiência pessoal eu entendo que todo mundo tem que ter. Eu falo para os meus filhos, o fato de vocês terem nascido na nossa casa
o avô, apóstolo, o pai, isso não te faz um cristão. Sim. Vocês vão ter que ter a experiência de vocês com Cristo. Né? Eu tive a minha experiência. E foi tão forte que me levou a nunca, desde aquele momento, nunca mais olhei para trás. Nunca teve a possibilidade de abrir mão disso. Sim. Engraçado que você estava falando agora, e eu estava ouvindo, né, falando que você tinha uma visão clara sobre paternidade, mas porque você teve um bom relacionamento com seu pai, a sua história de paternidade sempre foi bacana. E assim, a maioria das pregações que eu escuto geralmente é de alguém que superou uma paternidade ruim, algum trauma, e através do poder, do amor de Cristo, superou isso e consegue passar para as pessoas. Como que Deus direcionou assim, paternidade, vamos embora, falar isso para os homens, estão precisando. Como chegou isso, assim, isso tão forte até você, e através da sua vida a gente vê que flui de uma forma poderosa mesmo? Eu acredito que tem duas vertentes, não tem um fator assim mais definitivo, tem duas vertentes bem claras que me fizeram. O primeiro deles, quando eu comecei a pastorear e comecei a perceber, né, a dor das mulheres, principalmente de mulheres casadas oprimidas por um relacionamento de homens. Quando eu falo com os homens, por respeito à querida irmã, eu não vou usar a mesma palavra, nem os nossos, mas quando eu falo com os homens, como naquele conferência, eu fico mais à vontade para falar o que eles precisam ouvir. Isso aí. Né? Até porque, assim como a formação minha do meu pai foi muito especial, a minha mãe, na verdade, foi o elemento da conversão de toda a família. Minha mãe foi a responsável por todo mundo. E hoje a Leila, a Bruna, que é minha filha, essas mulheres que compõem a minha vida, me levam a entender esse universo feminino com o papel do homem nisso, no cuidado, na transmissão da identidade, né, na proteção, no amor. E quando eu vejo uma mulher sendo maltratada, e muitas vezes utilizando a palavra para isso, não, aqui eu sou o cabeça, tal, e opressão, isso começou a gerar em mim uma indignação. Eu falei assim, são homens que usam a palavra de forma distorcida para oprimir as mulheres. Então essa indignação começou a me fazer, no meio das pessoas que eu cuidava e pastoreava, um cuidado maior em retiro de homens e em pegar firme com eles. Então esse é um primeiro aspecto, né? A preocupação, até porque minha mãe também na época era pastora e cuidava de mulheres e compartilhava comigo. Então, assim, isso foi gerando em mim, eu falei assim, tem algo errado na formação dos homens, mesmo no universo cristão, não estão entendendo isso, né, quando se casam. E o outro aspecto foi que no amadurecimento meu ministerial, chegou a um momento que foi aproximadamente 10 anos atrás, que o meu pastor, o meu pai espiritual, o apóstolo L, ele virou para mim e falou assim, Cris, a gente passou um tempo amadurecendo como casa, né? E o Senhor me falou que é tempo de agora a gente poder servir a outras pessoas. Estão chegando pastores pedindo auxílio e eu quero te enviar, te emancipar como pai também, né? Você tem sido um filho obediente, eu nunca tive outro pastor na minha vida, né? Eu nunca mudei de igreja. Então ele falou assim, então agora eu te envio, você vai iniciar um trabalho. E eu comecei cuidando de um pastor. Desses chegaram 2, 3, hoje são mais de 200 pastores em diferentes lugares do mundo, que cuidam de igrejas diferentes, com perfis diferentes. E o meu cuidado não é com a igreja, eu não entro no aspecto doutrinário de cada um, eu cuido da vida do pastor, da esposa e dos filhos, a família pastoral. Eu entendo que uma família pastoral saudável vai produzir uma igreja saudável. Então, quando esse trabalho começou, eu fui entendendo também como uma visão religiosa do ministério maltratou a família pastoral e trouxe consequências na vida dos homens, na vida daquilo que estava... Consequentemente, acaba da família toda. Do entorno todo. Então, essas duas coisas foram me empurrando para uma área do ministério que se tornou muito forte, que foi paternidade e cuidar de homens, né? Falar com homens, ser firme com homens, trazer convicção a eles da responsabilidade que eles têm diante do Senhor. Eu acho que quando a gente tem uma referência assim,
homens parece que precisam desesperadamente de serem desafiados nessa questão. E a gente tem uma busca bem forte no nosso interior por uma liderança que ajude a gente a enxergar. Exatamente. Já estava lá dentro deles, né? André, é exatamente isso. Deus criou o homem para que o homem pudesse ser formado, porque assim, se você pegar a origem, Deus cria Adão e fala assim, eu vou te fazer a minha imagem e semelhança. E dá a Adão esse mesmo poder de reproduzir a imagem e semelhança. Só que Adão cai e ele reproduz a imagem e semelhança desse homem caído. Era para reproduzir a imagem e semelhança de Cristo, se ele comesse da árvore da vida. Desde Gênesis, Cristo já está presente ali, que era o propósito de Deus, cobrir toda a terra da glória de Cristo. Então, o homem, ele nasce de fábrica com essa necessidade de um pai para posicioná-lo. Se você pegar a história de Jesus, que é o último Adão, né? Ele podia ter nascido pronto. Uhum. Daí, cara, Deus pega o filho dele, coloca no ventre de uma jovem de 15 anos de idade e chega para um cara e fala assim, agora você é o responsável por cuidar do meu filho. E José começa a ter sonhos. E nesses sonhos, Deus falava com José, para onde você tem que ir levar o meu filho que estava ainda no ventre de Maria. Então, José foi posicionando Jesus em diferentes momentos a partir do que ele ouvia de Deus. Isso nos aponta uma realidade. Eu, como pai, eu tenho que ouvir a Deus para posicionar meus filhos. E todo filho precisa de um pai posicionando, porque senão cresce de forma insegura. São homens que não sabem tomar decisão, se sentem inseguros para tomar decisão, porque nunca tiveram um pai dando destino. Então hoje, aquilo que foi sempre natural na minha vida, vou fazer engenharia ou medicina. Meu pai chega, filho, vai por aqui. Faço faculdade e tal, até meu pai chegava para mim e falou, não, vai para fora, acho que isso é importante para você. A afirmação de um pai vai te emancipando. Então hoje, quando eu falo com meu filho e vejo a estabilidade emocional que ele tem para tomar decisões, é porque ele foi tendo. Agora, você pega um jovem que não teve isso, uma pessoa que sofre de orfandade, órfãos que eu falo, órfãos até de pais vivos. E de pais presentes também. Pais ausentes, às vezes, né? Presente, mas figura ali, mas está ausente na vida dela. Você percebe é muito fácil você perceber esse espírito de orfandade na insegurança de tomada de decisão, que às vezes existe na vida dos homens. Então, é exatamente o que o André falou, porque todos nós clamamos, no fundo, por alguém nos posicionando, né? Nos dando destino. Sim. Paternidade é dar destino. Eu gosto quando você esteve aqui com a gente no Congresso de Homens, você falou sobre isso, né? Que exatamente sobre posicionar outras pessoas e que Paulo também te posicionava Timóteo, né? Ali posicionou Tito também em alguns níveis, né? E hoje esses problemas que acontecem a maioria das vezes vão desembocar no casamento, né? No relacionamento, como você falou, né? Que você vê essa necessidade por conta de tratar na figura feminina lá o quanto a mulher sofre porque o cara não foi posicionado, não foi afirmado, ele não teve uma identidade ali paterna, não é tão presente desse jeito. Mas qual que você vê o maior problema nisso tudo de toda essa história, né? Porque você teve uma boa paternidade, você teve seu pai ali te apoiando, hoje você também apoia seu filho. A gente também houve muita história ali do bispo, né? Que teve também o pai bem presente e estava ali junto. Hoje, né? Eu percebo que a igreja está recebendo muito mais homens que não teve esse tipo que não tiveram esse tipo tem de essa criação, a paternidade corrompida, né? Exatamente. Né? E tratar isso, como é que você vê hoje a dificuldade de tratar isso, né, nos homens? Qual que é a porta principal para ser quebrada nos homens? Porque a única maneira, o maior problema é porque a única maneira de você tratar é exatamente na maior barreira que eles têm. Qual que é a maneira de você tratar um órfão? Adotando ele como filho. Agora, como que você vai adotar como filho alguém que não quer, que tem problema com a figura paterna? Então é um trabalhar que, se não for do Espírito Santo, se eu chegar para você, e é por isso que a paternidade ela tem que ser algo dirigido pelo Espírito, porque todas as vezes que Deus está restaurando algo, você percebe que o inimigo levanta uma imitação falsa para corromper o que é verdade da parte de Deus. Então você vê, o processo de restauração do ministério apostólico se tornou uma banalização no Brasil. De repente virou um modismo, todo mundo se torna apóstolo e você começa a cair no descrédito de algo que é genuíno. A mesma coisa a paternidade. Paternidade, eu creio em paternidade? Creio. Mas existe muita manipulação por trás do assunto paternidade? Existe.
Então, o problema é esse. Dentro desse abuso de algumas verdades bíblicas, alguns homens continuam sendo feridos, porque sofrem de orfandade. A maior característica da orfandade é a rejeição. E uma pessoa que está debaixo do espírito de rejeição, ela luta por ser aceita, ela luta por afirmação, né? E daí elas buscam de alguma forma serem aceitas por um homem. Vou dar um exemplo aqui. Sim. Nós estamos aqui com o Bispo André, que é teu pastor, que cuida de você, e você tem um problema de... A sua luta a vida inteira para que ele veja você. Cara, como você é bom, como você é isso, como você é aquilo, né? E de repente ele não faz isso, ele não te dá um elogio, ele não atende, ele não supre as suas expectativas, né? Daí você pega e discute com ele, briga com ele e fala, vou tocar minha vida. A ferida que você sai daqui, mesmo que ele não tenha errado com você, foi um problema teu, já te torna um bloqueio para falar mal de paternidade. Daí começa um monte de opiniões. Daí um dia você sai daqui, você está ouvindo um podcast com um cara falando de paternidade, você fala, não quero nem ouvir disso. Porque o André, um dia na minha vida, o que o André fez para você? Nada. Mas a tua visão distorcida de paternidade levou a ver ele de uma forma... A dor está na expectativa. A dor está na expectativa. E só o Espírito Santo, por isso que Paulo fala em Gálatas, né, que ele nos resgatou, né, das trevas, e ele nos resgatou de um império de morte, porque a orfandade ela vai produzindo isso, é um lugar horrível, né? E ele nos resgatou da lei, né? Ele enviou o seu filho para que nós pudéssemos ser resgatados da lei, e ele nos deu o espírito de adoção que clama, Abba, Pai. Então, assim, quem envia o espírito ao nosso espírito, e esse espírito testifica ao nosso espírito que nós somos filhos, essa é uma obra que não tem homem nenhum que possa fazer, é o Espírito Santo. Agora, nós podemos fazer o quê? Preparar um ambiente puro para que o Espírito Santo trabalhe. Então, eu falo que a paternidade é um lugar de representatividade, não de substituição. Então, a representatividade da figura paterna, num ambiente de pureza, produz um ambiente propício para que o Espírito Santo... É o mesmo processo que Jesus encontrou para ser gerado no ventre de Maria. O que ele precisava? De uma virgem pura. O resto é o Espírito Santo que faz. Se nós, como igreja, continuarmos sendo um ambiente puro, o Espírito Santo faz o que ele tem que fazer. Sim, muito bom isso, né? Mas também existe aquela parte da quebra de orgulho de muitos homens também, em aceitar, às vezes a questão, eu estava falando aqui da questão da expectativa, né? De, por exemplo, eu ter expectativa nele, né? Mas aceitar também os confrontos, porque essa paternidade, essa figura... Essa é uma segunda parte. Né? Assim, porque se você for falar, tanto que é uma experiência minha nesses últimos 10 anos. Tiveram pastores, André, que começaram a caminhar comigo. Falei, André, sem problema. Mas assim... Posso chamar de Cris também? Pode. Mas que eu passei uns 3 anos para ter a primeira palavra de sentar numa mesa e fazer uma correção. Por quê? Porque não dá. Você não pode corrigir quem não se sente amado, daí você machuca. Legal. Então foram 3 anos, até um dia o cara falou para mim assim, chorando, eu estava numa pregação, eu acabei a pregação, eu fiz um apelo, eu me lembro como se fosse hoje. Daí ele vem à frente chorando, eu fui orar por ele e grudou no meu pescoço, falou assim, eu te amo, nunca mais vou sair perto de você, eu confio na tua paternidade. Eu falei assim, então segunda-feira, eu falei no ouvido dele, segunda-feira eu te espero lá na igreja, eu preciso sentar e conversar com você. Eu estava em outro lugar ministrando. Daí segunda-feira ele chegou na igreja, todo cheio. Eu falei, cara, agora eu preciso falar coisas para você que eu não falei nos últimos 3 anos. Mas agora, apóstolo? Eu falei assim, porque agora você não falou que se sente amado, acolhido, você vai entender que eu estou te corrigindo porque eu te amo. Então a correção, o confronto do orgulho só pode acontecer depois, senão entra em choque exatamente o que você falou. Agora, por exemplo, tem ambientes que são construídos pelo Espírito. O dia que nós estávamos aqui no congresso, nessa casa, havia um ambiente que não é comum em todos os lugares que eu vou falar com homens. Normalmente você vai falar com homens que nem você falou, você fala fímico. São ambientes mais travados, porque você está confrontando. Mas aquele dia, eu acho que vocês perceberam, eles estavam totalmente abertos. Quando eu fiz o apelo, veio todo mundo à frente. Todo mundo à frente. Né? Porque o Espírito Santo já estava operando.
E isso que a gente tem que entender, a gente só colabora com uma obra que não é nossa. Isso aí. Isso aí. Existe uma ideia que a gente trata bastante, que eu acho que se encaixa nisso, me diz se você acha que tem uma correlação, de que regras sem relacionamento sempre vai gerar rebeldia. Você primeiro tem que garantir o relacionamento. A pessoa precisa saber que você se importa com ela mesma, não com o que ela te oferece, não com o potencial. Nossa, perfeito. Então, para que você possa trazer qualquer tipo de orientação, direção, luz, uma correção importante, precisa primeiro ter relacionamento. Eu acho que é uma base importante em relacionamento de uma forma geral, mas é infalível quando se trata de paternidade. É infalível porque é um princípio bíblico, né? Tem princípios bíblicos que você, acreditando ou não acreditando, é que nem a lei da gravidade. Você vai lá para mim assim, Cris, eu não acredito na lei da gravidade. Você, André, é problema teu. Tá aí. Se você jogar de cima de um prédio, você acreditando ou não, né? Ela é real. A lei da semeadura. A Bíblia fala assim, fatalmente tudo que o homem semear ele vai colher. Tudo. Então, mas eu não creio nisso. Tá bom, cara. Você semeou contenda, você vai colher contenda. Você semeou mentira, você vai colher mentira. Você semeou fofoca. Tudo que o homem semear, seja na corrupção, ou seja de bom, você vai colher na sua vida. Então, são leis universais. Você independe da tua fé. Ela vai acontecer. O princípio que você colocou é a mesma coisa. E eu vejo ele descrito de uma forma muito subjetiva num texto que fala da nutrição. Que um pai é responsável pela nutrição do filho. Se eu não me engano, é Lucas 11. Que fala assim, qual o pai que o filho lhe pedir pão, o pai vai lhe dar uma pedra? O que esse texto está falando? Né? Que o filho não sabe o que pedir. O filho não sabe, o filho às vezes vai pedir para comer algo que não é bom, mas o pai tem que saber exatamente o que dá ao filho. Agora, um filho vem sempre em busca de pão. O que é pão? O que um pai tem que ter para alimentar um filho? A Bíblia fala, Jesus fala, eu sou o pão da vida, ou seja, um pai, o alimento de um pai para um filho é Cristo. O alimento que eu tenho, o meu assunto no cuidado de pessoas não são técnicas de liderança, não são a melhora do homem exterior, é a vida de Cristo. Se eu tenho uma vida para ser impartida, então eu posso eu posso ser útil a Deus. Senão minha técnica, meu conhecimento não servem para nada. Então o que um pai tem que ter? Pão. Agora, e se eu não tenho pão para dar? E se eu não tenho Cristo? E se a minha vida é uma teologia de um seminário, né? Eu tenho muito conhecimento, mas não tenho vida, o que eu vou dar? Vou dar pedra. O que é pedra? É o símbolo da lei. Então é exatamente o que você falou. Eu não tenho vida, eu dou regra. Eu não tenho vida, eu começo a pôr uma série de regulamentos, porque eu não tenho vida para compartilhar. Então, aonde a vida é escassa, as leis são muito pesadas. Em ambientes onde não existe vida de Cristo para ser compartilhada, existe muita doutrina e rigidez. Porque a gente acha que é possível controlar as pessoas no homem exterior, mas é impossível. É igual colocar uma camisa de força, né, naquilo que Deus quer matar. Aquilo que Deus quer que morra, você tenta controlar na força do braço. Não funciona. Não funciona. Até um dos motivos da gente chamar de vida na vida é justamente por isso, né? A gente costuma discipular alguns jovens aqui e a gente fala exatamente isso. Não tem como a gente falar para ele fazer uma coisa que a gente não tenha vivido. Né? Ele precisa ver que isso é vivo dentro de nós, né? Que a gente coloca aquilo em prática no dia a dia antes da gente aconselhar de fato o que ele tem que fazer. É aquele conselho que geralmente a gente ouvia quando era criança, né? Tipo, faça o que eu falo, mas não faça o que eu faço, né? Isso não funciona hoje em dia mais, né? Principalmente para jovem, né? Você vai falar, não, você tem que fazer isso. Ele vai, mas você está fazendo outra coisa, não tem nada a ver com o que você está fazendo. Ele falou de coerência no início, né? Exatamente. Ficou muito marcante para mim quando você falou lá no início, que essa é a marca principal de paternidade. E mais uma vez, eu acho que até na minha história, na sua história, que a gente teve uma família muito legal, muito bem estruturada, existem algumas feridas também. E tem a ver, às vezes, com isso, né? E eu falo de púlpito frequentemente que o meu pai me ensinou uma das melhores características de ser uma liderança evangélica na questão da autenticidade, porque era a mesma pessoa do púlpito em casa. Isso é muito forte. Isso é muito forte. E se for diferente, o filho perde o respeito do pai e várias outras questões.
Mas com certeza, né, apesar disso, e isso para mim, como eu te falei, é realmente uma marca muito forte, que eu não consigo entender quem não é, não consigo entender a falta de autenticidade. É um outro universo, como a gente estava falando, é um outro lugar que eu acho estranho. Não é que a gente seja 100% transparente o tempo todo em tudo, mas esse é um aspecto que precisa brilhar na nossa vida, com certeza, e precisa ser muitas vezes corrigido, urgentemente, né? Eu acho que carece muito da nossa atenção essa área, né? E eu acho que isso fica muito nítido quando você tem filho. Porque às vezes você vai corrigir o teu filho e você olha e fala assim, isso aqui ele está fazendo, replicando algo. Por exemplo, eu não tenho como corrigir meu filho no jeito de falar com a mãe, se eu olho nele, o jeito dele falar com a mãe é exatamente o meu jeito de falar. Sim. Então essa coerência, ela vai começando a acontecer nesse ambiente dentro de casa. Sim, isso é genial, sim. A gente fala disso muito, né, por conta das repetições, porque tanto a criança quanto a adolescente e quem você está discipulando, quem você está chamando para perto, ela não vai só simplesmente ver ou ouvir o que você está falando e vai fazer sentido. Vai fazer muito mais sentido para ela ver você praticando aquilo que você fala, do que simplesmente você falando uma coisa para ela anotar e fazer na casa dela. E é o que vai de fato marcar, né? As memórias dos nossos filhos que vão construindo a identidade são o que eles estão vendo você fazer. Porque muitas vezes você está ensinando seu filho com palavras e nem lembra o que você falou. Lá vai meu pai de novo falar essa mesma... Mas o que você fez fica marcado. Na verdade, você nem precisa falar muito, né? Não, Porque ele sabe o que você está fazendo. Exato. O que é legal é interessante, porque tem algumas coisas até que você mencionou, de como você chega para o seu filho e fala, ó, isso aqui é assim. Você consegue identificar algumas áreas que você considera que sejam, deve ter muitas, né, fundamentais para se falar, não posso deixar de falar isso aqui. E muitas nem precisou, Exato. Porque ele olhou e observou a sua vida. Mas tem coisas que você tem que falar. Sim. Eu acho que se eu fosse entrar no aspecto de falar, eu teria que entrar um pouco, contar para vocês do que a gente estava falando no making of. Que foi, sem querer, inclusive, publicado, né? Saiu ao vivo. Mas um trabalho que nós iniciamos recentemente no cuidado dos pastores, que se chama H5, que é o trabalho de ruiotesia, né? O processo de um pai investir no desenvolvimento do filho. E o Senhor me falou, aplica o que você aplica com teus filhos no cuidado dos pastores. E daí eu percebi que existem 5 áreas que eu foco muito na formação do meu filho. Acho que é legal você só dar um passinho para trás e explicar o ruiotesia. Tá bom. Bom, o que é ruiotesia, né? Tem um texto em Gálatas, e essa palavra está presente na Bíblia no Novo Testamento em vários outros textos, mas o Gálatas é mais marcante, quando fala que o Senhor nos deu o espírito de adoção. Que clama Abba Pai. Essa palavra adoção no original, e às vezes a gente fala no original, a pessoa fala assim, nossa, cara, você pegar um aplicativo hoje da Bíblia, clicar lá, você já vê, é a coisa mais simples do mundo. Né? Essa palavra adoção é ruiotesia, porque existem 3 palavras para filho na Bíblia. Quando você vê a palavra filho, nem todo filho no original é o mesmo filho, tem teknion, teknon e ruios. Teknion é o filho recém-nascido, teknon é um filho adolescente, vamos dizer assim, e ruios é o filho maduro. Para os judeus, o ruios, ele era considerado ruios, um filho maduro, quando ele estava apto a administrar os negócios do pai. E isso se dava com 30 anos de idade. Por isso que Jesus só iniciou o ministério aos 30 anos, porque ele tinha que ter sido emancipado como judeu para poder cuidar dos negócios do pai. E literalmente foi isso que ele fez. Foi isso que ele fez. Ele esperou o tempo para que ele pudesse... Só que no Novo Pacto, né, na jurisdição presente do que a gente está vivendo, esse processo de se tornar de menino a homem maduro é uma realidade no espírito, não é mais cronológica. Então esse processo de você sair de um filho imaturo para um filho maduro, esse processo de amadurecimento é chamado ruiotesia. Mas não é só um processo de amadurecimento solitário. A ruiotesia significa um pai que investe na adoção de um filho, que é muito mais do que pegar uma criança que não tem pai. Porque isso não diz respeito a ter pai ou não ter pai. Quando Deus me deu essa palavra e eu entendi ela, a primeira pessoa que eu ministrei foi meu filho, mais velho. Eu falei pro Caio, eu falei assim, olha, você pode ter sido gerado por mim, você tem que decidir ser adotado por mim. Porque você pode estar na minha casa e não ser adotado por mim. O que eu falo não é o que você vive.
Agora, quando um filho está alinhado com o que vem de um pai, daí eu invisto no desenvolvimento dele e ele recebe do que eu estou investindo sobre a vida dele, daí a ruiotesia está acontecendo. Porque é a resposta, né? É a disposição de investir, porque isso pode acontecer ao contrário também. Um pai pode ter 5 filhos e de repente ele investe nesse aqui e deixa Os outros 4. então não existe filho de segunda linha porque não foi, o cara foi adotado. No novo pacto, todos nós somos adotados. Todos os filhos são filhos por adoção. E a adoção é receber o investimento para o desenvolvimento da vida até que se torne filho maduro. Jesus precisou passar por isso. Então, dentro desse processo de formação, um pai tem que investir no desenvolvimento integral do filho. E o desenvolvimento integral do filho é a formação espiritual, a formação emocional, a formação relacional. Como que essa pessoa se relaciona com o mundo? Eu me deparei com uma realidade de pastores que foram formados num ambiente tão religioso que eles sabiam funcionar dentro da igreja, mas não sabiam se relacionar com pessoas. E não sabiam relacionar com pessoas dentro da sua própria casa. Pastores que perderam seus familiares porque não iam mais em festa de aniversário, porque não era de Deus, a prioridade era a igreja. Perderam completamente o senso, o equilíbrio de entender a vida, né? Porque resumiram a vida a ações religiosas. É uma coisa assim, até complexa de se explicar. Mas a parte relacional, a parte de saúde, a gestão do nosso corpo é responsabilidade nossa. Né? A Bíblia fala, Paulo fala aos Coríntios, nós somos o templo do Espírito Santo. Né? Qual é o cuidado, qual é o zelo que a gente tem com aquilo que Deus nos confiou? Eu, como venho da área da construção, eu lembro de uma vez, ainda recém-convertido André, eu estava morrendo de vontade de fazer uma tatuagem. E eu lembro que eu fui falar com meu pai não tinha gostado muito, eu tinha falado com o pastor falou, não, porque na Bíblia, eu falei, caramba, eu não consigo ver fundamento bíblico para falar contra a tatuagem, e eu já estava nessa, eu falei, vou orar. E eu estava orando, o Espírito Santo falou para mim assim, claro, isso é uma casa alugada. Eu falei, tá bom, entendi que eu sou uma casa alugada, né? Ele me deu esse corpo de forma transitória para habitar o Espírito. Tá, quando você pega uma casa e você aluga, como você recebe essa casa? Normalmente o cara para te entregar uma casa tem que estar pintada, arrumadinha. E como que você tem que devolver a casa? Tudo limpinho. Tudo. Eu falei assim, pronto. Não estraga que eu te dei. Daí você fala para mim, isso é uma doutrina? Não. Eu não estou falando que isso é para você. Não estou falando contra a tatuagem, mas a palavra que Deus me deu. E hoje eu tenho um trabalho já de anos que eu vou ao Japão ministrar. Eu estava falando isso para o meu filho. Eu falei assim, olha, se eu tivesse me tatuado, restringiria as portas que hoje eu entro no Japão. Sim. Porque no Japão o assunto cultural da tatuagem é muito diferente de outras nações. Então, assim, no meu caso, Deus falou claramente comigo sobre isso. Mas o que quer dizer o aspecto disso? Que existe também um cuidado com relação ao corpo, sua saúde, sua alimentação, tal. E o aspecto espiritual. Então, todas essas 5 áreas... e também gestão financeira, né? A maneira como a gente administra as finanças. Todos esses processos que o Senhor foi me ensinando, eu ensino de uma forma muito clara aos meus filhos. E daí eu comecei a aplicar isso na forma de cuidar dos pastores e da família dos pastores. E esse processo é um processo que de fato pode formar um homem maduro. Quando ele está preparado emocionalmente, de forma a se relacionar com outras pessoas, e espiritualmente, para a gente se transformar num filho maduro. Né? Porque senão a gente acha que a formação de um homem maduro, segundo a Bíblia, é o cara entrar num seminário e fazer um curso de teologia. E daí ele sai com uma formação teológica e completamente despreparado para cuidar de pessoas. E para lidar com tantas outras pessoas. Com tantas outras situações. Que tem milhões de outros problemas. Não, e aí até as pessoas chegam com esses problemas e ele não vai saber lidar, porque ele não cuida nem dos dele. Como é que ele vai cuidar? É difícil. Ele pode até ter uma resposta ali pronta para alguma coisa, mas na vida dele ele não vai ter uma experiência que funcionou ou algo do tipo. Ele não tem a vida na vida. Exatamente. Não, e o que você estava falando, né, me lembrou muito do batismo, do próprio batismo de Jesus, né? Quando Jesus sai da água, o próprio Deus afirma a identidade dele. Esse texto é emblemático de falar de paternidade. A palavra de um pai para afirmação do filho. Eu falei isso até no congresso. Sim. Todo filho precisa de um pai afirmando
E ali a manifestação desse momento é muito forte. É muito forte, né? Porque eu acho que foi o ponto alto até mesmo para ele depois ir para o deserto e enfrentar as tentações da vida, né? Porque antes dele enfrentar ali as tentações, ele foi afirmado, né? Você é meu filho amado em quem tenho prazer. Então, quando ele vai para as tentações lá, e Satanás ele começa a falar com ele, você tá filho de Deus? Né? Tenta ali jogar na identidade dele. Não, calma aí, eu fui afirmado há pouco tempo. Né? Eu fui posicionado há pouco tempo pelo meu pai. Então, hoje eu acredito até mesmo esses homens que, não só homens, mas pessoas que vivem nessa atmosfera, às vezes, de falta dessa identidade, por conta da paternidade, negociam muito fácil porque não foram Exatamente. Esse tempo que você acompanha, no caso, esses pastores, demora muito? Se depende de cada caso? Mas assim, esse tempo de discipulado ali mais de perto, você demora assim... Pode ser uma vida, né? Pode ser uma vida. Pode. Na verdade né? Mas assim, para te responder de uma forma mais prática, né? Eu comecei esse trabalho há 10 anos, eu tenho pessoas que caminham comigo há 10 anos. Legal. E tenho pessoas que caminham comigo há meses, né? Que chegaram esse ano e tal. E é muito diferente o processo de um para o outro. O primeiro livro que eu escrevi, que se chama Cristo de Dentro para Fora, eu falo do processo que é fundamental na vida de todo ser humano, que é passar pela cruz. E para mim, o processo de amadurecimento está muito ligado à cruz. Porque você não inicia nada na vida com Deus se não for a partir da cruz. Então, quando eu recebo alguém que está tendo ou já teve uma experiência profunda com a cruz, as coisas são mais fáceis. Porque é como se fosse um reset na tua história. Agora, quando o cara chega com toda a bagagem dele e tenta se afirmar com a bagagem dele, daí vai anos, porque daí precisa o próprio Deus desconstruir o cara do seu orgulho, dos seus achismos, dos seus já sei. Sabe o cara que você vai falar com o cara? Já sei. Claro que isso eu já sei. Daí chega uma hora que Deus precisa puxar o tapetinho dele, daí zera. Quando você chega no ponto zero, daí Deus fala assim, o cara chega chorando, acabou, apóstolo, minha vida acabou, não tem mais jeito. Já vi essa história? Eu falei, irmão, agora que está começando a ficar bom. Agora que o Senhor vai começar na tua vida. Até agora você não deixava, você estava no controle. Então depende muito de cada caso, entendeu? Legal. Eu ia mencionar o tempo que a gente vive hoje com sociedade, cultura, a cultura que a gente vive hoje. Vamos falar de Brasil, mas eu acho que isso toca principalmente o mundo ocidental. A gente já conversou com homens da igreja sobre um fenômeno que tem acontecido nas últimas décadas. E eu queria, junto com você, não sei se a gente vai ser cancelado por causa disso, mas tentar mapear o que aconteceu que o homem foi perdendo completamente a força que ele tinha. A gente usa uma expressão, eu acho que é essa, desmasculinização, né? Eu uso costumeiramente um exemplo que também você já deve ter usado, que os filmes, séries apresentam frequentemente homens fracos, bobos, né? Na questão da família, ele é quase que um outro filho que a mulher tem que cuidar. Onde você enxerga que o que aconteceu? Deve ter sido um conjunto de coisas onde a gente, sem perceber, deixou isso meio que acontecer e a gente está pagando um preço muito alto. Desvalorização masculina. De uma desvalorização e de muitos homens que perderam realmente referência. Estou falando só na questão cultural, às vezes de televisão, cinema, essas coisas, mas deve ter muito mais envolvido em relação a isso. Mas também, será que teve outras coisas acontecendo paralelamente, principalmente espiritualmente, para você enxergar? Eu tenho uma leitura bem clara disso, assim, eu acho que ninguém consegue ter um diagnóstico exato, mas eu estou falando da minha leitura, da minha percepção pessoal sobre esse contexto histórico. Eu tenho para mim que foi uma junção de fatores, que ela é bem restrita ao Ocidente, porque o Oriente preserva bem ainda, e o Oriente ri da nossa cara, né? Porque enquanto aqui a gente vai... nesse processo de empoderamento feminino, ridicularização da figura masculina, vai ver o que está acontecendo na Rússia, vai ver o que está acontecendo na China, vai ver o que está acontecendo no mundo árabe, em termos de fortalecimento da figura masculina, né, de uma batalha que não se é falada contra qualquer movimento ideológico,
né? Então, enquanto você vê homens fortes, exércitos cada vez mais fortes no Oriente, você vê, por exemplo, o mundo árabe invadindo, por exemplo, a França, sem nenhuma reação dos europeus, né? Esses dias eu vi uma imagem que me chamou muita atenção, uma baderna na rua, uma destruição só de imigrantes dentro de uma das principais avenidas na França, e os homens com seus cachorrinhos, com seus pets na varanda, né? Olhando aquilo, os franceses, olhando aquilo, né? Uns com uma cara assim, assustados e tal, inertes. E para mim isso é um retrato de um mundo oriental que não mudou em nada da sua visão e um mundo ocidental que se deixou. E aonde acontece isso? A gente não tem como deixar de afirmar a força de formação cultural dos Estados Unidos no Ocidente. Não tem como. Os Estados Unidos acaba se replicando em todo o resto do Ocidente como um exemplo. Né? E os Estados Unidos, depois da Segunda Guerra, sofreu uma situação porque os homens saíram de casa em massa, né? Os seus filhos foram criados por mães e perderam. Ali houve uma ruptura grande na formação da identidade masculina, porque os filhos que até então cresciam com seus pais, cresceram sem seus pais, e muitos deles nunca mais viram seus pais, né? Então, assim, após a guerra, Revolução Industrial, uma série de processos que vieram sobre a humanidade, onde o homem foi retirado do convívio com os filhos, inclusive as próprias mães, essa geração começou a sentir as consequências disso, né? Daí a gente vê uma geração que vem na sequência do paz e amor, da liberdade, uma revolução sexual, completamente com uma resposta a essa orfandade, uma resposta a essa orfandade. E essa cultura vai se espalhando. O engraçado é que isso vem devagar. Devagar, mas olha como que as coisas têm uma escalada bem clara. Uhum. Você vê a Revolução Industrial, você vê a Segunda Guerra, você vê uma orfandade sendo potencializada, uma geração de órfãos buscando aceitação, junto vem o que? Revolução sexual. Exato. A Revolução Sexual deturpa completamente o conceito de família. E daí hoje, eu creio que nós somos a última geração onde você falava de uma forma natural da família composta por um homem, uma mulher e seus filhos. Sim. Amanhã, se os nossos filhos falarem isso, eles podem ser taxados de radicais, porque estão desconfigurando o formato da família. Então esse processo é um processo que ele vem gradativo e só tem um elemento na face da terra capaz de se opor a ele, que se chama igreja. Agora, a igreja, para se opor a ele, precisa fazer uma revolução inteligente. Ela não pode ir dentro das armas desse mundo. Se for querer entrar em debate, se for querer ficar bater de frente com... Cara, a gente tem que fazer um trabalho que é o que a gente tem feito, né? Conferências restaurando a identidade do homem. A posição, os pastores... De dentro para fora, De dentro para fora. Exatamente isso. Nós temos que primeiro fazer o dever de casa. Hoje os nossos pastores, porque muitos deles vieram dessa geração, são órfãos, são pessoas que estão despreparadas, têm problemas, foram homens que foram... Eu estou falando porque eu me deparo, homens que sofreram abuso, têm problemas sexuais. Se a gente não ajustar a lição de casa, a gente não tem como. Se a única resposta para esse mundo está na igreja. E por muito tempo, acho que as igrejas ficaram muito caladas diante disso tudo, né? Acho que hoje até tem se falado mais, eu tenho visto se falado mais, catucado mais nessas feridas, né? Para poder sarar. Porque era tudo muito omisso, né? Ninguém falava dos seus problemas na igreja. E você sabe por quê? Porque durante muito tempo a igreja foi fundamentada numa escatologia escapista. A escatologia da igreja atrapalhou muito esse processo. Não, isso aí é coisa do anticristo, vai ficar assim mesmo, a gente vai subir, vai ficar tudo... Cara, e essa irresponsabilidade de transformação, como se tudo fosse resolver na vinda de Jesus e a gente não tivesse que fazer nada agora... essa geração não tem responsabilidade. Cara, alguns anos atrás a gente estava vendo Harvard sendo fundada como uma faculdade cristã. Os melhores hospitais dos Estados Unidos cristãos. Daí a igreja, de repente, abre mão de toda a responsabilidade social e se fecha numa bolha.
Então, o que nós estamos vendo hoje é a igreja voltando a ser uma igreja apostólica. Calma aí. Vamos trabalhar, vamos começar a fazer algo que possa transformar a realidade da sociedade. O que aconteceu nessa eleição agora com relação aos conselhos tutelares? 70% dos conselhos tutelares no Brasil foram ganhos as eleições por cristãos. Sim. Uma conscientização da nossa responsabilidade. Que a gente está voltando agora num trabalho que nós nos omitimos no passado. Né? Porque muitas vezes eu acho que a igreja também viu assim, não sei lidar com esse assunto, né? Vou me fechar aqui. Exato. Né? Você fica aí no seu problema, eu fico aqui no que eu acredito. E você falou uma coisa que a gente às vezes ouve nos corredores com alguma galera, assim, né? Falando, não, Jesus vai voltar, tem que piorar tudo mesmo pra Jesus voltar. Não, tá na Bíblia, fim dos tempos, gente. Vai ser mesmo, não adianta. O último que sair apaga a luz. Deus deu pra gente uma responsabilidade de uma geração agora, né? E passaram-se décadas, Jesus não voltou. Exatamente. A gente falou um dia desse que o mundo ia acabar no ano 2000. Exatamente. 2024, esse discurso de quantas décadas se passaram. Sim. E a palavra de Deus não aponta um dia, né, uma hora que Jesus vai voltar. Existe um estudo que eu estava vendo há pouco tempo atrás de que todas as gerações passadas tiveram esse sentimento escatológico. Exato. De que vai ser na nossa geração. Eu particularmente, já há muito tempo, depois que eu descobri que a visão de Apocalipse que eu mais acreditei até hoje é uma coisa extremamente nova, eu parei para pensar, peraí, vamos devagar, porque todas essas visões que foram apresentadas, todas elas têm alguns buracos que você não consegue preencher facilmente. Então, ao invés de ficar tentando descobrir, e tentando apontar e tentando querer que seja a nossa geração, eu abri os meus olhos para o seguinte, eu quero que a igreja... Há pouco tempo atrás eu fui interpelado por uma pessoa no final do culto, falou, por que você não prega mais sobre a volta de Jesus? Eu falei, realmente eu falo pouco, eu acho que é importante falar, eu acho que tem muita importância, é bíblico, mas o próprio Senhor Jesus não falou para a gente pregar muito isso. O que ele faz menção é que a gente ensine tudo que ele ensinou, e uma das coisas que ele disse para os discípulos é que ele estava indo preparar lugar, beleza. Mas eu fiz uma análise interior, por que eu não falo tanto? É porque talvez as pessoas não tenham percebido que nas mensagens que a gente está pregando, a gente está, no fundo, falando sobre isso, que existe um fim nesses tempos. Existe uma responsabilidade que você precisa ter agora em relação àquilo. Embora você não fale com clareza de céu, de inferno, de milênio, seja o que for. Então, eu acho que existe hoje na igreja, de uma forma geral, a mesma tendência que o pessoal tem de gostar de falar sobre nova era e sobre Illuminati. A gente adora essas coisas. Eu tenho uma certa resistência a tudo isso, não quero ser super cético, mas eu acabo tendo uma resistência. Mas eu acho que é uma sede muito grande pelo espetacular que a gente tem, a igreja tem, precisa desesperadamente disso. O que eu nunca tinha me ligado foi o que você acabou de falar. Como isso foi um disfarce, foi uma máscara em cima de uma estratégia para deixar a gente nesse lugar. Sim, e para mim isso é muito claro. O que você falou agora... Eu também me deparei com isso em algum momento da minha trajetória com o Senhor, que a visão escatológica da maioria da igreja, assumida pela maioria da igreja, tem 200 anos, começou em 1800. A visão do Scofield sobre o arrebatamento é uma super nova. Os apóstolos não criam dessa forma. O início da igreja não falava dessa forma. E de repente essa visão de 200 anos se torna uma verdade e ela foi acontecendo de uma forma muito sutil. Sim. E roubando a igreja dessa sua... E algumas denominações abraçaram com força. Né? E quando eu tenho esse texto de Gálatas, que para mim é um texto emblemático, que a gente falou agora, de paternidade, ele começa falando assim, mas vindo a plenitude dos tempos, o que a gente entende como plenitude dos tempos? Para muitos da igreja é a volta de Jesus. Né? Qual que é o ápice da história? Agora, a Bíblia fala que a plenitude dos tempos aconteceu quando, vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido debaixo da lei para resgatar aqueles que estavam na lei. E nos deu, junto com o teu Filho, o Espírito que clama. Então, esse texto, para mim, que é um texto chave da Bíblia, ele fala que a plenitude dos tempos já aconteceu pela ótica de Deus. E qual é essa plenitude dos tempos? O Espírito passou a habitar no homem. Cara, isso foi algo espetacular. E daí cai exatamente no que o Bispo André estava falando.
o fato da gente não ter a clareza do que é o poder do Espírito habitar em nós, a gente minimiza isso e fica com uma expectativa de algo, qual foi a palavra que você usou? De algo espetacular. Porque o novo pacto, inaugurado a partir do Espírito Santo derramado em Pentecostes, ele é 100% espiritual. Se o antigo pacto era de sombras e figuras, o mar se abre e tal, o novo pacto é no Espírito. E a gente ainda continua com as expectativas do mar se abrir, do fogo cair, blá, blá, blá. E essa expectativa de um evangelho místico nos rouba a sensibilidade de entender o que é o mesmo Espírito que ressuscitou Jesus dentre os mortos, habita em nós. E para Deus isso é a plenitude dos tempos, e para nós a plenitude dos tempos ainda está em algo visível. Então, por isso a gente jogou os olhos para o futuro, esperando a solução no futuro, e acabou minimizando a nossa responsabilidade presente como igreja, né? Da mesma forma que alguns acreditam que Jesus ainda, né, não é um Messias, né, que ainda vai ter um Jesus que vai vir e vai muito vai fazer as interessante. coisas. E você falando agora, veio um negócio aqui, eu vou acreditar que foi de Deus, mas vocês julguem. Mas olha que barato, essa nossa inclinação de olhar lá para frente para nos aliviar do agora ou olhar para trás também como algo saudosista que passou, mas que era muito interessante, me fez lembrar, é muito legal, realmente não tinha pensado nisso até então, que quando Lázaro está para ser ressuscitado, Jesus usa para as irmãs dele, especialmente para Marta, eu sou a ressurreição e a vida, o eu sou é o agora. Mas as duas perguntas dela é se você já tivesse vindo. Não, mas ele vai ressuscitar, vai ser lá no final, nos últimos dias que ele vai. Estava acontecendo diante delas e elas não conseguiam ver a porque força é muito grande. Não, olha só. A ressurreição estava ali. A ressurreição diante delas, elas não conseguiam enxergar. Não é ele ensinando sobre a ressurreição. Eu sou. Eu percebo que isso é exatamente o que gerou em nós. Porque você vê, daí se lança um filme, Deixados para Trás, livro, né, filme e tal, e todo mundo começa a criar expectativa nisso. Porque é muito fácil você se aliviar das dores presentes falando assim, cara, daqui a pouco acaba. Aí você sai da responsabilidade que a igreja precisa ter hoje, mediante a tudo isso que está acontecendo, por conta do não tratamento das feridas, de tudo mais, porque eu não quero me envolver na sociedade hoje, eu não quero me expor na sociedade hoje. E daí, às vezes, Renan, tem gente que fala assim para mim, os pastores que eu cuido, né, e que eu explico bastante essa visão escatológica, não afirmando nada, mas conscientizando para a gente não ter uma visão escapista. Mas, apóstolo, e se você estiver errado? Eu peguei e falei assim, vamos lá. Pode ter duas situações, ou eu estou errado ou vocês estão errados. Né? Se eu estiver errado e Jesus voltar hoje, eu falei, cara, eu vou ficar feliz pra caramba. Ele vai me pegar fazendo, trabalhando. E o apóstolo Djalma Toledo tem uma frase que eu acho incrível. Ele fala assim, qual que é a tua escatologia, Djalma? A minha escatologia é a seguinte, eu tenho plano para daqui 300 anos. Eu tenho projetos para daqui 300 anos, mas estou pronto para se Jesus voltar agora. Essa é a minha escatologia. Agora, se você acha que ele está voltando agora e acabou os seus planos por causa disso, a sua visão é escapista. E se a sua visão é escapista, você está com um problema, porque você não está assumindo a sua responsabilidade atual e nem só atual. Você está deixando um vácuo da sua responsabilidade para a próxima geração. Exatamente. E o que você estava até falando ali sobre... né, o pessoal, né, mais oriental, né, que estão dando um banho na gente aqui do Ocidente em relação a posicionamento e tudo mais, não tem a ver, inclusive, até com a igreja que a igreja está confundindo às vezes, né, posicionamento para poder lutar nessa geração e para poder sobreviver, inclusive, nessa geração. A gente vê muitas igrejas na Europa aí fadadas ao fracasso porque não tem voz lá por conta da opressão, da identidade de gênero e essas coisas todas que foram criadas até hoje, mas e às vezes lutam da forma errada, até usando não a masculinidade, mas o machismo, né? Ao invés da masculinidade presente, né, ser uma voz ao invés de ser algo que afirma outra pessoa, né, que se posiciona com paternidade, que se posiciona como marido, se posiciona como uma família, ao invés de usar desse jeito, usa o machismo para isso, né? Daí eu acho que cai no que a Edilene falou, tudo que acontece no Novo Pacto é de dentro para fora. Tudo que você tenta fazer
às vezes porque você acha que é assim, mas faz na força do braço, está fadado a estar errado. Nós somos colaboradores de uma obra que é do Espírito Santo, não é nossa. Então tudo nasce nele. Se você não ouve dele, se você tem uma boa ideia, Deus não precisa das nossas boas ideias. Ele precisa só que a gente obedeça ao desenho dele. Sim. Não atrapalha. Não atrapalhe. As ideias dele. As ideias dele, né? E se a gente fizer isso, está de bom tamanho. Só que a gente quer muito o protagonismo da história, né? Esses dias eu postei até um vídeo sobre o apóstolo Paulo. É incrível, né? Eu sou fã do apóstolo Paulo. E os últimos textos dele falando quando ele está na prisão, né? E as prisões daquela época eram aguardando pela morte, né? E não era como as de hoje, né? Nem vou descrever os conteúdos. Mas ele falando assim, se alguém puder trazer pelo menos, né, para mim minha capa e meus livros, o cara solitário, numa prisão fétida, úmida, sozinho ali, esperando que alguém pudesse levar para ele uma capa. Imagina o frio que ele devia passar naquele lugar e seus livros, né? Pensa se esse cara é referencial hoje para qualquer pessoa no Evangelho. Quem que se tornaram as referências do Evangelho? O padrão, você usou uma palavra que para mim são uma das palavras mais complexas de se falar. O que é sucesso para uma igreja? Né? Porque os padrões que a gente usa para mensurar sucesso hoje estão completamente de cabeça para baixo. O apóstolo Paulo não seria hoje seguido por ninguém. Ele fatalmente não teria nenhum podcast para falar. Cancelado, seria cancelado. Não, porque a gente buscou hoje um referencial de sucesso que não é a morte, que não é o abandono. A gente não quer isso. A gente quer o evangelho do sucesso se você entrega a sua vida para Jesus, você tem que se cercar, porque assim, olha a mistura do evangelho com o humanismo. Você é a média das 5 pessoas com quem você anda. A águia só anda com águia. Né? Daí eu fico pensando, se águia anda com águia, o que Jesus fez da vida dele? Coitado dos que não são águia, né? Coitado dos pintinhos, das galinhas. Então a gente tem que tomar um cuidado para entender que se a gente espera que o sucesso da igreja seja uma igreja forte, poderosa, que esteja... Hoje a igreja que mais cresce no mundo é uma igreja sem voz, que é a igreja da China. Uma igreja subterrânea, escondida de meros desconhecidos. Eu ouvi falar que muitas meninas são lideranças nessas igrejas. Muitas. Para quebrar completamente aquela ideia. Eu tive ministrando na China por 3 vezes, André. E uma delas eu tive uma experiência muito forte. Eu cheguei na China, tive uma experiência espiritual. Eu não sou nem um pouco místico, nem dou muita bola, não dou muito crédito ao inimigo, né? Mas eu cheguei na China, a primeira vez que eu pisei na China, quando eu desci do avião, eu pisei o pé no chão, eu ouvi uma voz assim, você não é bem-vindo aqui. Eu ouvi nítida a voz. E confesso que me deu até um medo. Daí no segundo dia eu comecei a passar muito mal. Eu estava numa viagem de trabalho, não era nem ministerial, e eu comecei a passar muito mal, cara. Começou a me dar febre, muita poluição em Xangai, meus olhos embaçaram muito com a poluição e eu fiquei mal mesmo, né? E daí, ao ponto que no 3º dia eu não ia conseguir cumprir minha agenda. Daí o meu tradutor falou assim, eu vou chamar uma médica. E ele chamou uma médica para me atender no hotel. E chegou uma senhora e ela pediu para eu mostrar a mão. Daí pegou, começou a segurar a mão, eu puxei minha mão. Eu falei pro tradutor, pergunta para ela o que ela tá fazendo. Daí a mulher olhou para mim e pediu desculpa. E daí eu falei assim, isso aí não é medicina, o que a senhora tá pegando na minha mão? Daí ela falou assim, eu sou uma pastora e Deus me mandou aqui, eu posso orar por você? Daí eu comecei a chorar, eu falei para ela assim, eu sou pastor. Daí ela falou assim, eu sei, Deus me mandou aqui para orar por você. E daí ela orou para mim, o cara traduziu e falou assim, eu quero declarar autoridade para você pisar sobre essa terra. Tal. A mulher orou por mim, me deu a mão, era uma das pastoras da igreja da China. Eles se movem, eles não estão num púlpito pregando para multidões. Mas, cara, eles estão presentes em tudo quanto é lugar. Eu lembro dessa situação. Cara, Deus mandou aquela mulher que nem um anjo ali. Ela terminou de orar no dia seguinte, eu estava completamente curado. Eu visitei vários lugares, tive várias experiências na China, mas de ver uma igreja pujante, agindo no dia a dia, como essa mulher que é uma médica. E sempre que eu ouço falar de igreja na China, eu nunca ouvi ninguém falar igreja tal. Não tem um nome. Não tem. Isso é fantástico. Que também é outro assunto que
dentro das minhas percepções, interferiram muito na Igreja do Ocidente, que é o aspecto do espírito denominacional. A gente se transformou numa colcha de retalho e está cada um correndo a sua própria corrida. Virou competição, né? A gente está cada um... Por isso que eu acho incrível, por exemplo, um trabalho como o do Djalma. Quando você sai do campo da denominação, entende que nós fazemos parte de um... A gente tem que lutar junto, pelo mesmo corpo, né? No reino. A ideia é morar junto lá no céu. Né? Exatamente. Exatamente. Mas existe realmente Eu vou pegar, ninguém pegou. pegar. Você sabe que no podcast que a gente grava lá, os caras tiram a maior onda, fazem aqueles cortes no final do ano. Quem mais come no podcast sou eu. Então, aqui Obrigada também. Vamos fazer isso, né? Vamos ver quem vai. Vamos voltar outras vezes, a gente vai ter também. Não, dentro desse assunto, eu acho que não é fácil escapar disso mesmo, né? A gente entende que existem denominações por questão de identidade. As pessoas se identificam mais com aquilo ali. Mas o que isso foi se tornando com o tempo, né? Eu acho muito legal a proposta que o Djalma trouxe, rede ministerial de relacionamento. Ele entendeu algo que todo mundo vai precisar entender em algum momento. Que não é tão importante o que você está fazendo, mas quem você está se tornando para outras pessoas. E para mim, essa visão do Remir contribuiu muito na minha compreensão do corpo de Cristo no Brasil, essa visão mais ampla, né? Para quem não está nos assistindo, não conhece o Remir é um projeto do apóstolo Djalma Toledo, que se chama Rede Ministerial de Relacionamento. É entre pastores e líderes, está presente no Brasil todo, em outras nações, e nós, inclusive, eu e o André nos conhecemos lá. O André não havia reconhecido. Não consegui reconhecer porque você estava disfarçado. Estava disfarçado. Mas é muito legal, por exemplo, dentro do Remir eu já tive a oportunidade de estar ministrando em igrejas como igrejas presbiterianas, igrejas batistas. Já tive, por exemplo, pelo Remir aqui no Rio, no Hélio, com pessoas completamente diferentes, com estruturas teológicas diferentes, mas de repente estão juntas, cara. E a gente construiu um amor e uma comunhão que a gente consegue entender a medida de Cristo na vida um do outro. Isso é muito legal. Então isso é muito legal. Então creio que o Remir é um projeto muito interessante, porque não é só promover essa integração no corpo, né? E eu tenho visto ele inspirar muitos outros. Existem alguns outros lugares, aqui no Rio também, de pastores que estão só com essa proposta. Não tem nada denominacional, não, como ele falou, não é CNPJ, é CPF, lidando só para cuidar um dos outros. Que é o seu chamado também que Deus colocou para você. Até o Anderson está aqui nos acompanhando, né? E a gente estava conversando, ele falou assim, Cris, é um pouco do que você faz, né? E eu falei para ele, é um pouco diferente. Porque o Remir, a proposta do Remir é produzir essa comunhão, essa integração entre os pastores. O meu trabalho com o Aljava é um trabalho de cuidado sobre os pastores. É mais discipulado? Tem mais discipulado. Tem mais cura. É um trabalho que assim, a pessoa de alguma forma estabelece um vínculo comigo de cuidado. E daí eu até falo que esse vínculo tem níveis de aliança. Né? O cara pode ser uma pessoa que está lá porque gosta do ambiente, frequenta e, amém, super bem-vindo. Pode ser um amigo ministerial que está ali, que se identifica com o que eu falo, com o que a gente ministra. Agora, tem pastores que entendem a necessidade de serem cuidados como filhos, e daí é um trabalho realmente é um cuidado de uma paternidade, aonde entra exatamente o que o André estava falando, de dar destino, de trazer direção. Fala, cara, não vai por aqui, o jeito que você está agindo com a tua família está errado. Daí, de você entrar em aspectos de cuidado e correção da vida dos pastores. Você não entra naturalmente num tempo de mesa, assim, como o Remir, por exemplo, né, que você vai... O Remir até propõe isso. O Remir tem esses tempos de mesa e acredito que o fato de você ir gerando essa comunhão, algumas pessoas acabam vindo se abrir. Sim. Né? Mas essa não é a proposta, é a consequência. É a consequência. Agora, no nosso é o seguinte, a pessoa entra sabendo, eu não posso caminhar sozinho, eu preciso ser cuidado por alguém. E daí, dentro do trabalho que eu exerço, a gente tem várias esferas de cuidado. Então, eu tenho uma reunião mensal, que é um café de pastores, onde é uma palavra coletiva. Eu tenho uma reunião quinzenal, que é na mesa,
Então tenho até segunda-feira agora. Eu saio daqui do Rio de segunda de manhã, eu chego então até para essa mesa. Daí eu reúno em volta de uma mesa, aqueles que podem vir, os que são de longe, eles acompanham pelo Zoom e participam. Nessa mesa daí a gente constrói junto. Então, é o mesmo grupo? O grupo todo? Daí, no café do Aljava, no sábado, vão os pastores, vão esposas, vão líderes da igreja, vai todo mundo e até convidam amigos. Na mesa não, são só os pastores. Daí não é nem os que... São só os pastores que caminham como filhos, porque daí é um tempo de ajuste mesmo. Lavar a roupa suja. Exatamente. Olha, não tá legal isso. Gente, acho que a gente precisa... O que vocês acham? E a gente vai construindo algo junto. Isso acontece... Então é um trabalho bem mais próximo. E fora isso, daí tem o tempo... Eu falo para ele, olha, nenhum de vocês pode passar um mês sem a gente ter um tempo sozinho. Quero ouvir... Porque às vezes você senta com o marido e fala, como que tá as coisas? Pô, apóstolo, tudo bem, glória a Deus. Você senta com a esposa e fala assim, como que tá? Nossa, só Deus, misericórdia. Eu quero ouvir os dois, vamos ver como que tá o contexto da família. Então é um trabalho mais... E como é que equilibra essa parte do discipulado com a amizade? Porque às vezes também tem que ter um equilíbrio, né? Porque senão acho que confunde muito, né? Eu tinha visto essa perguntinha aí. Você sabe que eu tenho uma história, né? Eu falei para vocês, eu sou engenheiro civil e eu toquei muita obra ao longo da minha vida. E eu me lembro que recém-formado, eu entrava na obra assim, quando a peãozada descobria que eu era crente, que eu era pastor, e o cara era crente, nossa, e aí, seu Cristiano, glória a Deus, os caras ficavam felizes, né? Tipo assim, somos do mesmo time, né? Tamo junto. E, cara, os caras que descobriam que era crente, que eles eram crentes, eram os que mais me davam problema. Porque eles achavam que eles tinham uma liberdade que não tinham. E até teve um cara, um dia que eu cheguei, eu almoçava na obra, eu comia o bandejão da obra. E um dia eu tinha que ir para casa, prepararam uma marmita para mim, eu morava lá... Não, eu morava em Taubaté. Eu levei a marmita e comi em casa. Quando eu cheguei, tinha uma marmita em cima da minha mesa, né? Daí eu peguei e falei assim, por que tem uma marmita... Eu falei pro cara do almoxarifado, por que tem uma marmita na minha mesa? Eu levei já... a minha eu já levei. Daí o cara falou, não é do carpinteiro fulano de tal. Ué, por que tá aí? Ele falou assim que ele se recusa a comer essa comida. Eu falei, mas qual que é o problema? E eu tinha comido o almoço na marmita. Eu sabia exatamente... Se eu não comesse a comida deles... Eu poderia até falar, o que será que veio, não estava bom? Mas eu tinha comido a mesma marmita no mesmo dia. E era estrogonofe de frango. E às vezes os caras gostam de uma comida mais gordurosa, sei lá. Daí eu peguei e falei, chama ele pra mim. Não, porque a comida de hoje... Eu falei assim, cara, eu comi essa comida. Eu levei pra mim, eu comi na minha... Não, porque eu falei assim, deixa eu falar uma coisa pra você. Tem muitos de nós aqui, entre nós, que não tem isso pra comer em casa. Se a empresa não oferecesse isso, pode ser que você não tivesse isso para comer dentro da sua casa. Agora, se você não está satisfeito com a comida, acho que a melhor... Eu era recém-formado. A melhor coisa que tem, eu não vou conseguir ajustar a empresa ao teu paladar. Então, passa no almoxarifado, você está demitido. Nunca mais teve reclamação de comida lá no negócio, né? Então, o que eu queria deixar claro ali, quando eu cheguei novo na empresa e tal, falei assim, cara, não mistura as coisas comigo. Né? Você pode ser meu amigo, você pode, mas aqui você está trabalhando na empresa. Então, quando eu começo a construir um relacionamento de cuidado, eu falo para eles. Ele já me ouviu falar várias vezes isso, assim, cara, seria muito mais fácil eu continuar teu amigo. Sabe por quê? Porque se eu for só teu amigo, a gente vai dar risada junto, vamos brincar. E para mim não é fácil cuidar de pessoas. Porque eu tenho que ser o cara chato na tua vida. Tá todo mundo rindo do que você tá falando e eu tô assim, você não devia falar isso. Porque eu vou te corrigir como um pai. Então você tá preparado para ter um chato na tua vida? Se você não tiver, não entra em aliança comigo, porque eu tenho um perigo para te contar. Qual que é? Eu nunca quebrei uma aliança na minha vida. Ninguém que se relacionou comigo, eu nunca cheguei e falei, cara, não dá mais pra gente caminhar. Nem com aqueles que cuidaram de mim, nem com quem eu cuido. Então, você está pronto para fazer uma aliança comigo? Tem hora que você sair cuspindo fogo, mas você aceitar a correção de um pai? Então, dentro de mim, vira uma chavinha. Quando eu começo a cuidar de um cara, eu falo, agora é um filho, eu tenho uma responsabilidade sobre ele. E eu alerto ele
exatamente por causa desse problema, porque tem pessoas que confundem, e quando elas confundem, se você não consegue, se você não vai posicionando, chega um momento que isso pode dar problema. Então, aonde eu ajusto isso, por exemplo, no início da relação? A gente está na dessa mesa de segunda-feira, 20, 30 pastores. Né? Às vezes começa uma brincadeira e tal, eu tô percebendo que tá passando do limite, eu falei, cara, eu vou fazer igual o professor faz com criança ali, sai daqui, senta do lado de cá, eles já entendem. Assim, não tá legal o tipo de brincadeira. Então assim, eu brinco pra caramba, eu bato no abraço e tal, mas... Não pode deixar fugir, mas eu né? não deixo sair de um ponto que eu percebo que pode ser perigoso pra eles, né? Sim. A gente até fala muito disso, né? Que quando a gente cuidava de adolescente lá atrás, a gente falava isso. A gente tem que ser amigo o suficiente pra gente estar junto no mesmo ambiente, mas também não tão amigo pra ter essa hora do puxar a orelha e entender qual que é a Tem um posição limite, dele, né? A nossa posição dentro da vida dele, do cuidado da vida dele. Não que a gente esteja em outro patamar, mas ele entender que nós somos os líderes dele, né? Mas ao mesmo tempo ele pode confiar na gente, né? Abrir o coração. E com o jovem, com o adolescente, é até mais complexo, né? E é uma coisa que eu exercito dentro de casa com meus filhos. Eu falo, sou pai de vocês, não sou amigo. Então, às vezes, por exemplo, você vai corrigir, minha filha está com 16 anos, eu falo, ai, cara, eu fico, que cara, eu não sou seu amiguinho da escola pra você falar assim comigo. Então, assim, a gente se diverte. Agora, tem um limite de um respeito que eu não sou coleguinha deles, né? Eu vejo, às vezes, uns pais perderem a mão nisso. Pai e mãe que quer ser tão participante da vida do filho que vai na balada junto, tem os mesmos ciclos de amizade. Falei, cara, daí você perde a mão, você não tem mais... E isso tem a ver com a paternidade que você está instruindo no filho, né? Exatamente. E a falta até mesmo de referência. Porque acaba que depois lá na frente vai saber, é uma coisa que não veio construindo, porque confundiu, né? Sem perceber, você deixou eles confusos. Isso, De qual eram os limites. De repente, até uma coisa que você falou também ali atrás da nossa conversa, né, que agora essa pessoa, né, o pai que quer virar amigo do filho, amiguinho, né, a mãe que quer virar amiguinha da filha ali, curtir as mesmas coisas, né, ir nos mesmos lugares, né, ela na verdade está suprindo uma necessidade que ela não teve lá atrás. E tem outra coisa, às vezes quando começa a ver que está perdendo a mão, está perdendo o filho, e acha que a solução é se tornar amiguinho, e não é. Eu falo o seguinte, que o maior risco na educação de um pai com filho é perder o coração do filho. Então, houveram momentos na minha vida, na minha história com meu filho, que ele não queria mais ir na igreja, que aquilo que eu ensinava, ele tem muitos amigos que não têm pais, né? Que não tem pai. E os meninos, os amigos do Caio, vinham se aconselhar comigo. E aquilo que eu falava era forte para os amigos e para o Caio não. Chegou um momento que ele falou, tudo bem, pai, você pensa assim, mas eu não. Então eu enfrentei uma situação onde meio que tudo que eu cria sobre paternidade estava em xeque, porque meu filho não estava... E daí um dia eu fui orar, o Espírito Santo falou assim, tá tranquilo. Ele está no momento normal do período da vida dele, você só não pode perder o coração dele. Isso aí. E teve uma situação que foi muito marcante nessa história com o Caio, eu conto sempre essa história, né? A gente ensina sobre corte lá na igreja para os jovens. E ele falou, pai, eu não quero fazer corte, eu vou namorar. Eu falei, filho, eu não vou impor para você, né? Só que se você for namorar, vai ser dentro dos parâmetros que eu entendo de um namoro. E as funções de liderança da igreja também acabam porque, assim, a gente está construindo um desenho, né? E não dá para você estar... Ele falou, não, tudo bem. E daí outra coisa, eu falo muito isso para os pastores, porque às vezes os pastores querem que os filhos sejam a validação do ministério. Então põe os filhos sentados na primeira cadeira como modelo para a igreja. Eu falei, não, e eu falei para todo mundo, falei assim, olha, eu ensino sobre corte, meu filho não está vivendo corte, mas eu continuo acreditando em corte. E o Caio ia na igreja com a namorada de mão dada e a gente falando sobre corte. Olha o que eu... O confronto. Cara, mas eu lidei numa boa. Trouxe a menina para dentro de casa, cuidava como uma filha, né? Chegou 2 meses de namoro, 2 ou 3 meses de namoro, eu não me lembro direito do tempo. Os dois chegam para mim e falam assim, a gente queria pedir perdão para você, a gente quer fazer corte. E a menina fala assim, eu queria caminhar com que você fosse meu pai espiritual. Nossa, para mim foi... mas antes disso aconteceu outro fato, calma aí. Eu pulei. O Caio distante, fazendo tudo isso.
né? Num primeiro momento até ele nem ia na igreja, ele ia na igreja dela, parou de ir na igreja, cara, um monte de coisinhas assim. E eu tava assim, cara, só a conversa minha com ele era só faísca, né? Daí um dia Deus falou assim comigo, pô, você tem que parar de ser o treinador dele, né? E se tornar um pai. Porque a minha conversa era assim, levanta, acorda, vai trabalhar, vai fazer... Só palavra de comando. Deixei de ser pai para ser o treinador, né? E tem um aspecto nisso, sem você perder a linha de pensamento, é que ele já espera esse relacionamento agora. Toda vez que você for falar com ele, ele está nessa posição. É isso mesmo. E vira uma coisa super fria, porque se resumiu a isso. E beleza, eu com uma agenda sempre muito apertada, os compromissos do ministério e tal. E tinha um domingo que ia ter um jogo do São Paulo e Fluminense, no Morumbi. A gente é tudo São Paulino, roxo lá em casa. Por sinal, um abraço aos meus amigos flamenguistas que... me permitam fazer isso. Depois de tantos anos na fila, vocês já estão... Só tem um detalhe que a gente está gravando hoje, quando for ao ar, vamos ver como é que vai estar. A gente nem sabe como... Mas deixa de lado. Vamos ser profético, né? Mas ia ter um jogo do São Paulo e Fluminense, e ele chegou para mim durante a semana e falou assim, pô pai, eu queria muito ver esse jogo do São Paulo e Fluminense domingo lá. Eu falei, putz filho, eu tenho um compromisso com o Djalma, eu ia pregar na igreja do Djalma no domingo. Eu falei, não vai dar. Daí ele falou assim, não, beleza, eu imaginei que você estava com a agenda, tava uma conversa assim, 2 minutos, papo. Daí quando chegou no sábado, eu tava indo para a cama dormir, o Espírito Santo falou para mim de novo assim, mas falou assim, não vai no Djalma e vai com ele no jogo. Eu falei, cara, isso aí é a voz do diabo. Como eu não vou no culto para ir num jogo de futebol? Quem que pode ser que está me inspirando a pensar isso? Né? Daí quando eu comecei a absorver a ideia, eu falei, caramba, será que é Deus mesmo falando comigo? Eu falei, vou fazer um teste. Eu vou ligar pro Djalma. Daí eu liguei pro Djalma e falei, Djalma, não sei se eu tô louco. Liguei para ele à noite, no sábado. Falei assim, cara, mas eu tenho um compromisso com você já há um tempão. Amanhã de estar ministrando aí, eu acho que era encerramento de uma conferência, era um culto importante. Mas o senhor falou para mim para eu não ir aí amanhã. Ele falou assim, sério, Cris, por quê? Eu falei para eu ir no jogo de futebol com o Caio, Djalma. Ele falou assim, cara, se você falasse qualquer outra coisa, eu ia tentar te ajustar e tal, mas eu tenho certeza que foi Deus que falou com você, vai lá, tá liberado. Eu falei, Djalma, não, deixa que eu me viro, nem termina, cara, foi Deus que falou com você. Legal. Né? Daí eu peguei, desliguei o telefone e falei, cara, é isso mesmo. Daí dormi, acordei no outro dia, falei assim, levanta aí, a gente vai pro jogo. Ele falou, como assim? Eu falei assim, deixa eu te falar uma coisa, você é mais importante para mim que qualquer agenda, de qualquer pregação, qualquer culto que eu for. E eu quero ir com você no jogo. E foi nós dois no jogo. No meio dessa treta que eu tava com ele, não tinha acontecido ainda. Daí beleza, vamos nós dois no jogo conversando de um monte de assunto, de futebol, brincando, conversando, como fazia tempo que a gente não conversava e nada, cara. Entrou no jogo, cara, São Paulo fez um gol. Você sabe quando você já foi em jogo de futebol? Você abraça até o banguelo suado que tá do teu lado. Né? São Paulo fez um gol, cara, foi outro milagre, né? Sou contra o Fluminense. Cara, ele me abraçou assim, a gente pulava junto dele, olhou pra mim e falou assim, pai, eu te amo, você é o melhor pai do mundo. No meio do jogo, cara. Eu vou falar uma coisa pra vocês que estão nos assistindo. Isso não aconteceu num culto, não aconteceu dentro da igreja. O Espírito Santo, acredite você ou não, produziu uma reconciliação do coração do meu filho ao meu coração no meio de um jogo de futebol, pela sensibilidade que eu tive de entender que naquele dia eu não tinha que estar pregando num culto, tinha que estar com ele ali no jogo. E daí, depois disso, a gente voltou do jogo, passou daí, eu acho que um mês, ele chega pra mim e fala assim, com a menina, queria te pedir perdão por tudo e tal, e a gente decidiu que a gente vai fazer corte. E ele ajustou, voltou com as atividades dele na igreja, a menina começou a liderar, começou a cuidar das crianças no culto, e a vida com o Caio dali para frente foi uma crescente, mas a ferramenta de não perder um filho não é impor regra, é o coração. E depois todas as coisas se ajustam, sabe? Então essa sensibilidade de você ouvir o Espírito Santo para te dirigir
no cuidado dos filhos é fundamental. E não foi impor as regras, Exato. e nem também ser o best friend dele ali, né? Tudo que ele falar, Exato. tô dentro, vou com você, né? Você encontrou ali o equilíbrio, né? De abrir o mais mão de uma coisa importante é obedecer a direção do Espírito mesmo, né? Que É muito interessante, porque a gente pensa que a coisa mais espiritual a fazer não é nunca deixar de ir ao culto, mas a coisa mais espiritual a fazer era ir no jogo, para você. Porque foi o palco que ele usou ali, né? Eu não sei qual foi o resultado final do jogo, o São Paulo. Porque eu sou Fluminense. E eu tô pensando assim, tá vendo? O Fluminense deixou o São Paulo ganhar pra causar justamente esse momento. Eu não sei quando vai ao podcast, mas vai ter uma final aí da Libertadores do Fluminense e o Boca Juniors. E eu quero te dizer que eu vou torcer muito pelo Fluminense. A gente vai precisar de jejum. Não, mas eu acho que o Fluminense está com um bom time. E eu tenho um carinho pelo Diniz aí, eu tô torcendo. Pois é. Tá com um bom time, é uma boa torcida, né? Mas você sabe que esse assunto que você falou, né? Do mais espiritual, isso também é um assunto que eu gosto muito de falar. Dos nossos conceitos do que são atividades espirituais. Porque isso é outro dogma que a gente tem como cristão, que a atividade espiritual é ir à igreja. Atividade espiritual é ler a Bíblia, atividade espiritual é fazer jejum, e de repente você ir no cinema com a esposa, você ir num passeio com o teu filho, você fazer uma atividade, nada. Agora, quando a gente entende que existe uma mudança do antigo pacto para o novo pacto, no antigo pacto as realidades eram de ações para que você pudesse se aproximar de Deus, então tinha toda uma regra litúrgica de mandamentos, porque tinha uma meritocracia, você cumpria, você alcançava algo. No novo pacto mudou tudo, porque Jesus cumpriu tudo nele. E não tem mais atividades que sejam espirituais. Aí a realidade é do homem espiritual. Se você é alguém que carrega o Espírito Santo, o que você faz é espiritual. Onde você estiver. Aonde você estiver. Agora, se você é alguém que está na carne, cara, você pode estar dentro do culto com a mão levantada e está tendo uma atividade completamente carnal. Então, passear com o teu cachorro à tarde pode ser uma atividade espiritual, porque você, cheio do Espírito Santo, pode cruzar qualquer pessoa na rua, falar algo. A manifestação de Cristo em nós não tem a ver com atividades religiosas, tem a ver com o espírito que você porta. Jesus estava certa vez andando com seus discípulos, passou em frente a uma cidade, os caras não quiseram receber, e daí os discípulos viraram para ele e falaram assim: Senhor, deixa a gente mandar fogo descer sobre esses caras. Daí Jesus olha para os caras e fala: meu, de que espírito vocês são? Eu acho que essa é a pergunta que a gente deve fazer quando perguntarem para você que atividade que você vai fazer, como que você... Não, a minha pergunta para você não é a atividade que você faz, é de que espírito você é. Qual é o espírito que opera na tua vida? Você é governado por Cristo. Você pode dizer como Paulo: não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim, porque senão, meu irmão, qualquer atividade na tua vida é carnal. Isso aí. Qualquer atividade, né? E acaba que as agendas roubam da gente muita coisa, né? Desse tempo, né? De qualidade de vida, né? Com a família, né? Com tantas outras coisas que a gente poderia fazer, sendo ser espiritual, né? Esperando a manifestação do culto. Mas eu cresci numa igreja, assim, aprendendo, né, com a igreja, que assim, tem que estar na igreja. Tem que estar na igreja, senão era pecado, tinha que estar na igreja. Aí você acabava vivendo um ativismo, né? Só vinha pra igreja por religiosidade. Quando eu cheguei na nossa igreja, né, que eu aprendi com esse maravilhoso irmão, que disso, tipo assim, se você não vai pra igreja porque você vai sair com a sua família, que bom, vai sair com a sua família. Foi uma renovação de mente pra mim também, tipo assim, gente, eu posso não vir pra igreja no domingo, eu posso sair com a minha família. A pessoa que cresce diante disso, né, dessa oposição, assim, acaba pensando, né, tem até medo de sair. Eu não gosto, assim, da gente... Hoje eu me preocupo muito com o que eu falo, a gente não sabe onde vai chegar, né? Eu sou pastor de igreja, eu congrego na mesma igreja por 25 anos, eu sou um cara que participo de todas as atividades da igreja, sabe? Eu não estou falando contra você frequentar o culto e nem fazendo apologia a isso, né? É importante, assim, eu acho fundamental a vida de igreja, congregar, eu acho fundamental, né? Agora, o problema é a gente rotular tudo como o medo imposto para a pessoa não vir como se fosse pecado. Para mim, o problema está aí. A gente vai à igreja com alegria, com prazer, sabendo que nós somos sustentados pela vida em corpo. Agora, isso não quer dizer que o Espírito Santo não possa te dar um comando diferente um dia. Isso aí. Ou que você...
A semana passada eu estava na Argentina. Daí eu voltei de uma conferência no sábado, 3 horas da manhã. E no avião de volta tava a torcida do Palmeiras. Cara, os caras vieram azucrinando, cantando de lá até aqui. 3 horas, eu cheguei sábado, cara, quando eu fui dormir, cheguei em casa, minha esposa tava me esperando ainda. Ela e o Caio acordados, a Bruna tava dormindo. A gente ficou conversando até 4, 5 horas da manhã. Passei o dia todo, ia ter culto de ceia. Eu não fui no culto à noite, tava cansado, né? Eu não me senti em pecado porque eu deixei de ir no culto. Mas quando a gente vem desse estigma, caramba, não posso faltar hoje. E tem mais a ver com você não querer quebrar o relacionamento vertical. E eu acho que é o grande lance, quando você menciona na troca da aliança, na mudança de aliança, esse aspecto do vertical ele vai muito mais para o horizontal. Exato. E eu acho que o que a Gilane estava exemplificando era isso, né? A gente é ensinado e programado a manter uma vida que possivelmente está agradando a Deus porque eu estou cumprindo aquelas regras. E na verdade, como a gente volta a falar, a coisa mais espiritual a fazer é a construção de relacionamento. Que não tem comparação. Eu gosto muito de repetir essa frase, eu gosto muito do que você acabou de falar, e eu acredito demais na igreja local, eu acredito que estar numa igreja, frequentar uma igreja, e às vezes, mesmo com dificuldade, continuar a frequentar, eu acredito que a igreja que você frequenta faz diferença. Mas isso tudo não muda esse fato de que o relacionamento está sempre acima da religião. E até mesmo porque na igreja é onde você vai construir os maiores relacionamentos saudáveis que você pode ter. Exato. Né? Você vai conhecer a sua esposa, por exemplo. Uma história bonita. E é onde você vai ter muitos ambientes muito favoráveis para você ser curado em tantas coisas, você crescer em muitas áreas, abençoar muita gente, né? Viver isso. Então, se só pensar na igreja nesse sentido, realmente... Eu concordo muito com você, Renan. Eu acho que na igreja está tudo. Inclusive, por exemplo, os relacionamentos dentro da realidade da Nova Aliança, eles são relacionamentos por propósito, não por afinidade. Eu não me relaciono com pessoas porque eu tenho afinidade. Então, eu sei me relacionar com todas as pessoas, mas aonde eu estou edificando algo para minha vida está na igreja. Meus amigos, as pessoas que caminham ao meu lado. Tanto que em todos os altos e baixos que eu vivi na minha vida, as pessoas falam assim, quando a gente passa problema, a gente vê quem é amigo. Para mim, nunca foi assim. Porque meus amigos sempre estiveram na igreja. Então, eu nunca tive essa história de perder e ganhar amigo de acordo com as circunstâncias. As pessoas que caminham ao meu lado, caminham comigo durante toda a minha vida. Porque durante toda a minha vida, essa construção foi na igreja. Né? Legal. Isso é muito bom. É muito bom. Então, a gente já está caminhando meio que para o final aqui do nosso bate-papo. Já? Quase 2 horas. Mas eu queria até perguntar não só para o apóstolo Cristiano, mas também para o nosso bispo, né? E os dois podem falar e a gente quer ouvir muito, né? Conselhos que vocês dariam hoje para homens que buscam, né, viver de fato a plenitude mesmo dessa paternidade, igual você tem falado, né, igual você trouxe pra gente, que chega a brilhar os olhos assim quando você fala, né, cara, que legal, né? Isso é tão importante e tão latente hoje. Eu acho que é um clamor que está começando a surgir e emergir de um jeito muito poderoso dentro das igrejas de um modo geral, né, que nunca foi tratado com tanta ênfase como é tratado hoje. Então, quais conselhos vocês dariam hoje para essa galera, né, tanto homens quanto mulheres que buscam ter essa paternidade curada, ter essa paternidade restaurada? Eu vou ser bem breve, porque eu queria dar bastante tempo para o Cris. Mas o que me vem imediatamente à mente é, enquanto a gente conversa aqui, isso mexe muito com o nosso interior. Então, quando o Cris esteve aqui falando sobre esse assunto, me inspirou demais, inspirou você, inspirou muitos homens. Me fez pensar nisso. Talvez não seja a coisa mais importante, mas eu acredito que seja uma das mais importantes. O homem, uma vez que entendeu que isso é importante, não descansar enquanto não buscar essa referência. Eu preciso de homens que me ajudem. Eu preciso de homens com quem eu possa, mesmo que eu não consiga ter todo o contato que eu gostaria de ter, mas receber alguma coisa, receber inspiração. Então eu queria falar para todos os homens, vou até olhar aqui para a câmera agora, todos os homens, né, que entenderam, estão compreendendo que isso não deveria ser opcional para um servo de Jesus, para alguém que está seguindo Jesus, que isso é fundamental. Meu Deus do céu, não dá para a gente nem aquilatar o tamanho disso, mas homens bem posicionados vão fazer toda a diferença. Se a gente fizesse uma lista agora
de tudo quanto é problema que o mundo está vivendo, talvez a gente vai descobrir que a raiz é muito parecida. Faltou um pai ali. Eu creio muito. Faltou paternidade real. Então, a gente entender essa nossa missão, se você não sabe por onde começar, procura alguém para inspirar você, procura alguém para orientar você, dirigir você. Começa a assistir, né, os podcasts lá do Cris, o YouTube, e outros pastores e outros homens que Deus tem usado para inspirar você a ser também uma bênção. Tremendo. Faço das minhas palavras. Mas, na verdade, eu acho que nesses poucos anos, né, vivenciando isso na prática, eu acho que eu poderia dar para vocês que estão nos assistindo alguns conselhos bem práticos, né? O primeiro deles, como o André bem colocou, isso deve ser uma busca incessante em todos nós. Compreender que todos nós precisamos. O Senhor nos fez como videira, ramos enxertados, né? Nós precisamos estar inseridos num lugar de corpo e de cuidado, né? Todos nós precisamos ser pastoreados. E quando a gente fala de pastores, há uma tendência a pastores caminharem sozinhos, mas pastores precisam de cuidado. Todo Timóteo precisa de um Paulo, todo Josué precisa de um Moisés, todo Eliseu precisa de um Elias. Se você vai ver a história da Bíblia, foram homens afirmando homens, né? Nós não fomos concebidos por Deus para caminhar sozinho, né? E eu queria te dar alguns conselhos. Primeiro, se você teve alguma ferida nessa área ou se você teve alguma má referência com relação à paternidade, não rotule o assunto paternidade pela tua má experiência. Nós não podemos nem isso e nem qualquer outro assunto da vida rotular a partir de uma experiência pessoal negativa. Não é porque existem maus exemplos que isso não seja uma verdade bíblica, e e eu concordo 100% com o André, que hoje grande parte, difícil você colocar em algum percentual, mas grande parte dos problemas que nós vivemos como sociedade está na ausência da figura paterna ou na construção do ser humano sem a figura do pai. Nós precisamos restaurar isso, e a Bíblia fala no último livro da Antiga Aliança, né, do profeta Malaquias, que haveria um tempo que Deus restauraria o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais para que a terra não fosse ferida com maldição. Então, existe a necessidade dessa reconciliação, e se você está nos assistindo, entenda que isso cabe a você também, cabe a mim também, e como homens nós somos resposta para essa geração se permitirmos que o Senhor possa curar as nossas feridas nesse aspecto e deixar com que a gente volte a se abrir para o entendimento do que é necessário. Segundo lugar, não se precipite e não ache e não procure um homem não procure uma inspiração ou uma paternidade espiritual ou o nome que você quiser colocar, se você tiver dificuldade com o nome paternidade, um pastor, um mentor, enfim. Não procure alguém baseado nas suas expectativas humanas ou no que você acha que seria o ideal para a sua vida, porque você pode se perder nisso. Né? Eu hoje cuido de pastores, por exemplo, eu tenho um pastor, citar até o nome dele, pastor Toninho, lá de Santa Branca. Ele tem, se eu não me engano, 65 anos de idade, ele tem idade para ser meu pai. Né? E é um homem que chega toda manhã, ele está lá na mesa com a gente, ele chega toda a mesa, me dá um abraço assim, meu pai, eu olho aquele homem me chamando de pai, eu acho incrível, cara. E tenho vários pastores bem mais velhos do que eu, e porque a paternidade espiritual ela não tem a ver com uma cronologia e não tem a ver com uma maturidade natural, é no espírito. Agora, isso é uma relação que é construída por Deus pelo Espírito. Então, se você entende, preciso disso, busque em Deus. O Senhor vai mostrar para você essa pessoa, o Senhor vai te conectar a essa pessoa, porque isso nasce primeiro de uma disposição em se abrir para isso. Depois, como usar a palavra que o André colocou, uma busca incessante nossa para o Senhor, eu reconheço que eu preciso de um pai, eu não quero mais caminhar sozinho. E depois a sensibilidade para ver o Espírito Santo te direcionar, porque a gente vai ter a tendência de buscar aquilo que por afinidade a gente se identifica, e nem sempre é assim que vai acontecer, né? E após isso, se você encontrou, se Deus te conectou,
tenha paciência porque é um processo. E normalmente esse processo se inicia pela desconstrução de muitos pilares que foram construídos na sua vida, que precisam vir abaixo para que Deus possa iniciar de fato algo novo na tua história. Agora, eu posso te afirmar que é a situação mais incrível que acontece na vida de um homem, é quando esse homem encontra um pai para o posicionar. Parece que as coisas se encaixam, porque tudo que Deus inicia, ele inicia através do envio de um pai. Jesus falou sobre isso quando ele enviou os seus discípulos, ele falou, assim como o pai me enviou, eu também vos envio. Ou seja, todo envio tem um assim como, tem um protocolo de envio. Tudo na igreja, tudo no corpo de Cristo nasce do envio de um pai. Assim como o pai me enviou, eu também vos envio. Ou seja, Jesus deixou um modelo. Como que vocês vão fazer as coisas daqui para frente acontecerem? Enviando outros filhos. Então, todas as vezes que nasce no teu coração o desejo de fazer algo por si mesmo, pode ter certeza que não é de Deus. Porque as coisas de Deus nascem do envio de um pai. Só tiveram duas figuras que vieram do céu para a terra. Uma foi enviada, a outra precipitada. Se você faz as coisas por vontade própria, você está se precipitando. Já entendo o Espírito que está te comandando a isso. Agora, se você vai fazer algo em Deus, normalmente você vai ser enviado por um pai. E daí é a validação que está nascendo do Espírito. Quando eu vejo pessoas falando assim, eu não estou satisfeito com essa igreja, eu vou sair. Você está fazendo isso de forma precipitada. Já está claro qual é o Espírito que está te movendo. Agora, se você tem um pai te falando, meu filho, eu te envio para iniciar algo isso. Então você sabe que é o Espírito que está te conduzindo a isso. Porque tudo que nasce em Deus nasce de um envio de um pai para filho. É um protocolo. Assim como o pai me enviou, eu também vos envio. Para que vocês possam ir fazer da mesma forma. Pais que enviam filhos. Porque o reino de Deus é um reino geracional. Então nós não estamos falando de algo, eu acho, não são achismos. Isso são princípios bíblicos que pode ser que estejam embaçados para você por causa das suas más referências na vida. Mas eu creio que hoje Deus possa estar te trazendo cura através desse bate-papo tão descontraído para que você possa enxergar essa realidade de forma diferente. Dá para fazer vigília? Eu ia falar, graças a Deus está gravado, porque dá para você ouvir várias vezes, inclusive a gente ouviu várias vezes, repetidamente, esses conselhos. Né? Eu queria agradecer a presença do nosso bispo André, né? Apóstolo Cristiano, que veio de São Paulo aí para estar com a gente não só hoje, mas provavelmente quando você estiver assistindo, ele já vai ter algumas outras palavras com a gente nos nossos canais, nas nossas igrejas, né? E não deixar de curtir, compartilhar, né? Clicar aqui no sininho para poder você receber as nossas notificações. Exatamente. E eu acho que é isso. É isso, Vida na Vida. Foi muito bom, pastor, muito bom. Obrigada. Amém. Eu fico pensando assim, se... Não só, a gente falou muito de homens, né? Mas assim, eu como mulher, ouvindo, né? Tudo que foi falado aqui, como eu fui acrescentada na minha vida e como eu tenho sido acrescentada também, e eu quero só agradecer, né? Se todas as mulheres também puderem ouvir, né? Não deixar só para os homens, não. Agora você falou uma coisa que eu fiquei triste agora. A gente falou muito dos homens. Será que dá tempo de eu falar uma? Lógico. Prometo que é 5 minutos. Mas a paternidade, né, a figura masculina, a figura do homem, ela é fundamental na formação do homem e da mulher. Quem transmite identidade para um filho é o pai, né? Isso geneticamente, o cromossomo que vai definir é o Y. Né? A definição se você vai ser mulher ou se você vai ser homem, a identidade vem da figura paterna. E na figura da mulher, a presença do pai é algo tão forte que é o que vai definir como a mulher vai interpretar na vida o papel do homem. Então, eu me lembro quando a minha filha era ainda pequena, o senhor me deu uma instrução. Eu estava numa conversa até com o Juscelio, com o pastor Juscelio, ele falou assim, Cris, quando você tiver tempo com a tua filha, deita ela no teu peito. Deita ela no meu peito, sem camisa. E, cara, eu comecei a fazer isso. Eu estava deitado, pegava a Bruna, punha para encostar a cabeça no meu peito. E eu fui entendendo o seguinte, quando uma mulher aprende o que é ser tocada por um homem,
né, com amor e com proteção, ela nunca vai aceitar abuso na vida dela. Porque quem transmite para a menina o que é o cuidado de um homem é o pai. Então, eu vejo hoje a identidade da Bruna, como ela as meninas na idade dela, eu já vi tanta coisa triste com jovens. Ela está com 16 anos. Na idade dela, meninas que já engravidaram, meninas que já, estão enfiadas em tantos problemas, namoros abusivos. E eu vejo como que suporta, como que não reage. Mas elas não entenderam, elas acham que é normal. Um cara às vezes dá um tapa, um cara segurar mais forte no braço, um cara ser grosseiro, ser estúpido. Ficam mendigando amor. Mas tem toda uma questão de uma distorção da identidade, porque não entenderam aquilo que um pai precisava transmitir. Então, na vida da mulher, a figura paterna também é fundamental. Senão, a gente vê esse extremismo que pode cair para um movimento feminista. Não gosto do homem. Por quê? Porque eu sou referente. Pergunta na minha casa, se você falar com a Leila, se você falar com a Bruna, né, o que elas acham de um movimento feminista, se elas são contra o homem. Todo referencial de homens na casa, os avós, né, o pai, o irmão, o jeito que tratam. Né, se elas acham ruim serem cuidadas por um homem. Uma mulher acha ruim ser cuidada com um homem quando esse homem é um ogro. Agora, quando esse homem sabe o que é cuidar, proteger, para uma mulher, ela foi criada para isso, para ser cuidada como uma princesa. Então, um pai é fundamental na formação da identidade da mulher, assim como na do menino. E a gente acabou passando pelo programa falando muito da figura do homem, mas aqui um alerta para os pais. Pais, gastem tempo com as suas filhas. Eu fazia assim, eu separava às vezes um dia da semana, só saía eu e a Bruna hoje. E daí saía eu com ela para fazer o que ela queria, né? E daí às vezes ia no shopping para comprar alguma coisa, ela se arrumava e eu abria a porta do carro, saía com ela, só tratando ela. Hoje a Bruna sabe muito bem o que ela quer para a vida dela, mas porque ela tinha tempo, ela foi cuidada, né? E hoje a identidade dela foi firmada de uma forma saudável. Então, às vezes, a gente acha que o pai forma o menino e a mãe forma a menina, mas tem um momento que o pai é fundamental na formação da identidade da menina também. Acho que foi o Renan que falou quando chegou em casa, depois daqui, né? Falando que tem uma parte no homem que é o encaixe da mãe, tem uma parte no filho, né? Que é o encaixe da mãe e da filha, que é o encaixe do pai. Não tem como a mãe suprir esse papel que é do pai e nem o pai suprir o papel que é da mãe na formação do filho, né? E no caso do menino, por exemplo, se pegar a história de Timóteo, todo homem precisa no momento ter um encontro com a figura masculina. A mãe pode fazer um excelente trabalho. Tem mães que são mulheres incríveis, que às vezes foram abandonadas pelos seus maridos e criaram... Mas chega um momento que ela vai precisar de um homem para afirmar a identidade e a hombridade desse menino. Né? Mas às vezes a gente se concentra em falar dos homens e a gente esquece que a menina, no seu processo de formação, precisa muito dessa figura masculina também, na formação da identidade. Então, se a gente tinha dúvida dos percentuais, dos problemas em virtude da ausência da paternidade, acho que subiu um pouco mais. Exatamente. Desculpem acrescentar mais. Nada, foi ótimo, viu, meninas? Ó, curtam aí. Vamos continuar nesse assunto. Isso aí. Quem sabe parte 2, né? Exatamente. Né? Com a Leila, né? Isso aí, com a Leila. Leila, por favor. Certeza. Nossa próxima convidada então, aqui. É isso, a gente fica por aqui, né? Até o nosso próximo episódio, né, do podcast Vida na Vida, porque é isso que a gente compartilha na mesa, é esse tempo tão precioso, tão gostoso, e que você também pode curtir, compartilhar com outras pessoas e até trazer esses assuntos para sua mesa também, que vai ser muito bom. Importante. É isso. Beijo, gente. Tchau, gente. Valeu.